José, Pai do meu Senhor, ensinou Jesus caminhar, sempre o acompanhou. José, exemplo de amor, vida em testemunho da fé, Deus o abençoou. E Deus o abençoou. E Deus o abençoou. E Deus o abençoou. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Católicos Conectados, o nosso podcast de união, né, entre os católicos. Vamos, por que não, nos conectar mais? Mas deixa eu começar agradecendo. Primeiro a Deus, obviamente, né, que essa é a segunda chamada que eu faço de entrada, a primeira eu esqueci. Mas agradecendo a Deus, obviamente, por a gente estar aqui, estar juntos aqui nesse dia, nessa quarta-feira. Dizer que tem gente já vindo aí atrás da gente, botando podcast católico no mesmo horário. Mas tá bom, faz parte, né? Tem espaço para todo mundo. Ô, Ivan, a concorrência não, né, Ivan? Pô, tem espaço, Deus tem o céu enorme para todo mundo, assim não dá, né? Mas vamos começar também agradecendo as mensagens que eu tenho recebido de apoio. Muito obrigado a todos vocês, pessoal da DCE, pessoal das equipes de Nossa Senhora, todos vocês que estão assistindo a gente, que chegam as informações no celular da produção. Muito obrigado por toda a participação de vocês. Eu comecei tocando a música de São José, porque hoje a gente vai abordar um pouquinho de São José, Nossa Senhora. Vamos falar da Sagrada Família hoje. Eu tenho o privilégio de ter um convidado muito especial aqui, então a gente vai abusar dele falando um pouquinho da Sagrada Família também. E quero dizer a vocês que são os nossos, a nossa audiência, que vocês que mandaram mensagem pra gente com o sorteio, as respostas do sorteio dos livrinhos de Frei Galvão, por favor, mandem os contatos de vocês. Alguns a gente conhece, sabe quem são as pessoas, então a gente encaminha. Vocês que acertam e a gente fala o nome aqui, e a gente tem que enviar para vocês o livrinho, eu só posso enviar, e a produção só pode mandar para vocês se tiver o telefone, se tiver o contato de vocês. Então entrem em contato com a gente e passem os contatos de vocês para que a gente possa encaminhar os livrinhos. Eu vim até de boné, você viu como é que eu tô hoje de boné aqui? Porque o convidado merece, ele é estiloso, ele é um meio que sucesso católico, ele canta pra caramba, canta demais. Eu nem queria trazer, porque eu tenho que ficar com um pouco de ciúme dele aqui, cantar, essa coisa, sabe? É nada, dor de cotovelo é nada, tem espaço para todo mundo. Conosco aqui, para o meu deleite, para o deleite do Ivan, de toda a técnica, a produção, do nosso diretor, do Fábio, do nosso grande web designer aqui, o Rafael, para toda a rua, para todo o bairro, para todo... não sei, para todo mundo. Põe para todo mundo. Com vocês, Luiz Orione. Muito bem, tudo bem, Orione? Você tá bom, velho? Tudo jóia? Cara, que alegria ter você aqui, porque, olha, a gente quando pensa em convidar uma pessoa, algumas são pro forma. A gente tem que trazer, porque são grandes nomes de não sei o que lá, e falam sobre determinados assuntos. Agora, quando a gente traz amigo, é diferente. Amigo, a gente tem que servir bolo. Serviram bolo pra você hoje aí? Não, ainda não, né? Só na água. Tá difícil tratar os amigos aqui, viu, cara? É muito complicado aqui tratar os amigos. Ó, quero te agradecer muito por você ter encontrado um tempinho de vir aqui conversar com a gente no Católicos Conectados. É um podcast que, obviamente, está... Aliás, deixa eu fazer uma fofoca. Nós somos da mesma paróquia. Nós somos da Rainha da Paz. E lá tem o Padre Davi, que vocês viram a entrevista aqui. Sucesso absoluto. O Padre Davi tá em Roma, sabia? Tá lá junto com o Papa, rezando pela gente, mandando as fotos de lá. Sensacional. Ele e um grupo de padres aqui da Diocese de Santo Amaro, junto com o nosso bispo, porque tá tendo, né, obviamente, as comemorações lá dos bispos e dos padres. E aí eles estão lá. E quando eu resolvi trazer o Orione, a gente tem que ver história, tem que ver o que realiza e tem que ver um pouquinho das atitudes, né, que o cara tem, que o cara pode dar de exemplo, porque hoje a gente faz aquele quadro Deus na Minha Vida. E aí tem que ter um conteúdo para falar. A gente tem que ter, pelo menos, entender alguma coisa da vida do convidado para saber por que ele tem a ver com esse dia de hoje. Orione, vamos começar do começo. Primeiro te agradecer, primeiro agradecer a grande audiência que você vai gerar aqui, óbvio, claro, né?
E me fala da onde veio a Orione? Onde você nasceu? Você é da onde? Você é paulista? Sou paulista, né? Primeiramente, quero agradecer pelo convite também, isso? Rodrigo, né? Estamos juntos. Eu acho que é uma honra e uma gratidão muito grande de poder, né, usar o meio social para poder falar de Deus, né? É isso a gente, aí. às vezes, tem tanta vergonha de falar de amor, né? A gente fala de amor de tantas outras coisas, mas falar de Deus a gente tem um pouco de vergonha, né? É Então, verdade. eu acho que você vir numa rede social, né, para falar de Deus é uma coisa muito importante, aproveitar, né? A mídia. E eu vim de uma família, meus pais são cearenses, nasci em São Paulo, fui batizado na igreja de São José, ali próximo de Parelheiros. Sei. E meus pais sempre foram pais católicos, né? Uhum. Aqueles católicos bem tradicional, né? Que rezava, a gente rezava o terço todo final de semana, eles levavam a gente para missa desde criança, né? Meu pai era aquele que a gente fazia o terço, tinha que estar de joelho, rezar o terço no final, sempre de joelho ali, para poder agradecer a Deus e tudo. Então, desde criança, a gente teve um laço católico, uma base católica. Né? Então, aí vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo e aí começou a minha história aqui. Então, você já está há muitos anos? Desde criança, sim, mas na minha adolescência, né, isso é quando os pais levam a gente. Depois que eu cresci, lá para meus 14, 15 anos, aí deixei de ir para a igreja e comecei a viver o mundão aí. Que beleza. Depois foi minha conversão mesmo. Veja só, começa a história numa frase, deixei de ir para a igreja. Como acontece isso com a gente, né? Chega aquela fase que a gente fala, cara, eu quero dar uma curtida, eu quero dar uma entendida em outras coisas, eu quero não sei o que lá. Diferente, é o momento da vida de cada um, né? Agora, veio a época da conversão. Pronto, a gente fala de conversão. Primeiro eu quero falar uma frase que ele falou, que a gente fala de amor de tanta coisa, mas não fala de amor a Deus na rede social. Acho que desde que você se converteu, a gente vai falar um pouco sobre isso, você tem sido um cara que sempre leva a mensagem de Deus onde você vai, né? Seja cantando, seja, às vezes, nos textos que você realiza, a gente vai falar sobre várias coisas. Deus está na sua vida o dia inteiro, é isso? Desde que horas? Fala aí, começa aí. Desde que eu acordo, mas assim, né? A gente sabe que a vida cristã da gente, a gente tem que estar atento porque de vez em quando a gente vacila, né? De vez em quando vem a aprovação, de vez em quando vem a tentação, e a gente tem que ser o mais honesto possível com Deus. A gente quer ter Ele todos os dias, mas a gente é tão... Acho que a gente às vezes falha tanto que a gente acaba em alguns momentos esquecendo de Deus. Mas eu acho que para Deus o que agrada dele é sempre o retorno, né? É sempre o filho pródigo que volta no final do dia, né? Que a gente fala, né? O filho pródigo sempre à tarde volta, fala assim, eu voltei para casa, eu tô aqui. Porque o dia da gente é um dia de luta, de guerra em todos os lugares, né? Desde quando você pega um carro, um trânsito, né? É um motoqueiro que te xinga. Nossa, né? As provações em todos os lugares, no trabalho, né? Na você escola. é daqueles que acorda às 5 da manhã, 4 da manhã para fazer terço de Frei Gilson? Fiz bastante. Acorda 4 horas. A gente fez um texto aqui na paróquia do Frei Gilson e, assim, foi incrível, porque a gente levou o projetor para a igreja, convidou a galera, a gente pensava que uns 3, 4, quando foi ver a igreja, tava lá com a galera rezando o texto 4 horas da manhã e era uma benção, acorda. Assim. Você sabe que eu às vezes, eu tava lá na rede social, lá, dando uma olhada nas coisas, porque eu acordo muito cedo também, graças a Deus, eu tenho o hábito de acordar cedo. E 4h30 da manhã, sei lá, eu já via o Orione postando, vai começar, e tinha um telão na paróquia. Eu falei, os caras são malucos, eles estão lá na paróquia 4 horas da manhã, bicho, mó frio. E os caras lá, e você é um daqueles que, então, sim, acompanha. Cara, teve um dia que a gente foi fazer um texto, foi muito louco, porque, assim, eu acordei 3h50 e eu tinha ido dormir muito tarde mesmo, porque eu tinha acabado de tocar também, eu acho que foi no evento, cheguei tarde em casa. Acordei, dormi às 3 horas, vamos rezar o terço. Tomei um café bem forte, chegamos lá, rezamos o terço. Quando acabou o terço, estava todo mundo sorrindo e falou, poxa, a gente queria mais. E quando acabou o terço, eu fui trabalhar, né? Ainda fui trabalhar, eu falei pro pessoal, e trabalhei assim, sem brincadeira. Cara, não senti o peso, não senti assim, sabe? Parecia que o meu dia tinha começado leve e foi fenomenal. Essa experiência foi muito boa, esse terço do Frei Gilson foi muito bom, cara. Que legal. Aliás, já que tocamos no nome de Frei Gilson, é o seguinte, fica o convite para você estar aqui e assim que você sentar nessa cadeira, algo
de incrível vai acontecer. O podcast vai explodir. Então é assim, tá aqui o convite para você vir aqui, para a gente conectar com o Frei Gilson, mas de antemão vamos deixar um abraço muito grande e dizer que é um abençoado, né? Um cara que... Eu tô na igreja há muitos anos, eu tô com 55 anos e sentei no banco da igreja para tocar violão aos 10 anos de idade. E de lá para cá, eu acompanhei, obviamente, como todo mundo tem acompanhado, a igreja teve fases, né? Tiveram fases. Uma fase foi Padre Marcelo, com Dom Fernando, né? Uma outra fase, outro padre. Primeiro começou o Padre Zezinho, aquela coisa toda. Mas teve um divisor de águas quando o Frei Gilson chegou agora também. Houve mais um momento em que a igreja toda entendeu o que estava acontecendo ali. De repente, o cara sai de 4,59 com 30 mil pessoas, 5,1 com 1.700.000 pessoas rezando na igreja, na internet. Eu acho que, assim, eu acho que é uma análise que a gente faz. Quando que começou o terço do Frei Gilson? Né? Na pandemia. Uhum. Entendeu? Então, assim, às vezes eu acredito que não é a vontade de Deus, mas às vezes o ser humano ele tem que experimentar um pouco essa necessidade, porque quando tá tudo bem, a gente não quer ir atrás de Deus, né? Então, quando chegava a pandemia, eu falo assim, eu falo de mim, né? Eu já rezava, mas eu acho que foi os 2 anos que eu mais rezei na minha vida. Mais rezei mesmo. Então, foi quando o Frei Gilson começou o terço da madrugada, né? E para você ver, né? Através daquela dor, daquele sofrimento que a gente passou, através do medo, hoje ela está lá com quase 2 milhões de pessoas assistindo o terço, mas começou onde? No momento de dificuldade. Né? Então, às vezes, a gente precisa ir lá no fundo do poço, né? O ser humano, para conseguir enxergar a luz lá em cima, né? Então, eu achei interessante essa experiência aí dele, né? Que legal, muito bom lembrar, né, disso aí. Eu não tive essa experiência, eu não sei. Obviamente que é uma coisa boa, as duas coisas são boas. Eu não tive essa experiência de me afastar da igreja e, de repente, ter um momento de conversão. Não, eu sei, quando eu sentei no banco da igreja, eu falei, putz, é aqui que eu quero ficar. Aqui que eu tô em casa, com esse instrumento na mão que eu tô em casa, é aqui que eu me sinto bem. E minha mãe, obviamente, família muito católica, todo final de semana na igreja. Primeiro que, assim, tocava violão, cantava, e ainda era centro das atenções, as menininhas ficavam olhando, ia para as festinhas, sempre tem essa coisa. Então, eu não tive essa fase de me afastar de Deus e me converter. Como é que foi esse seu momento, e assim, que é tanto quanto o meu, maravilhoso, de ter Deus na vida e, de repente, redescobrir Deus, né? Assim, a gente é suspeito, né? Porque a minha conversão, eu saí, meu pai foi embora, né? Minha mãe ficou cuidando de praticamente 8 filhos. Seu pai foi embora? Separou. Separou. Né? Então, minha mãe ficou cuidando da gente lá, ajudando toda a família. Um momento bem difícil que a gente passou. A gente o que é? São 3 filhos? 8 irmãos. Não. Sério. 8? A sua mãe ficou cuidando de 8 irmãos? Cara, não é uma mãe, ela é uma santa. Então já tinha uns que já era mais velho, né? Já tinha o que também ajudava em casa, mas foi passando. Ele foi casando, aí foi outra sumindo. Chegou minha vez também, mas ele foi embora e deixou lá as crianças lá. E sua mãe tá viva ainda? Tá viva. Tá viva. Como é o nome dela? Isabel, Dona Isabel. Close em mim, Dona Isabel. Isso que é ter paciência, hein? Quantos demais, meninos cara. E quantas meninas? A gente são 3 mulheres e 5 homens. Ah, não, agora é santa de vez. A minha mãe tem 4 filhos e já foi uma santa. Imagina 5 homens com 3 mulheres. Dona Isabel, um beijo pra senhora. A senhora é literalmente uma pessoa abençoada, viu? Eu li o Prato quase, para não falar todos os dias, porque a gente fala todos os dias que ela tá no Ceará. Que legal. Mas é impressionante, cara, que eu fico imaginando. Hoje é tão difícil, né, as coisas, e sempre foi difícil, na verdade. Né? Eu fico imaginando uma mulher doméstica saindo para fazer uma compra de uma roupa para um filho, é saber que tem que comprar para 8. Ela nunca vai comprar para ela. Né? Ela trabalhava de doméstica. Trabalhava doméstica. E sempre viveu Olha que história linda, cara. Assim, viveu para os filhos. Linda. Graças a Deus hoje que todos os filhos muitos são formados, né? Todos têm uma vida estável, mas assim, graças à luta dela. Nossa, que sensacional. A gente vê músicas, né? Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do Sérgio Reis. Tá aí, ó. Não é música, não. É realidade. Eu acho que foi essa música do Sérgio Reis. É isso aqui, ó. A minha mãe, eu sei que... Parabéns. Aí a gente, nessa época que eu fiquei em casa só, eu comecei a sair bastante. Comecei a sair muito, gostava muito de dançar. Eu treinava praticamente 8, 9 horas por dia de dança. Não, né? Como treinava? Você fazia o que você treinava? Não, eu dei professor de dança, na época se chama de street dance, né? B-boy, sabe? Lembro. Mas você fazia isso? Fazia. Eu dava um pulo da altura desse teto aqui, cara. Você tá brincando. Ô, Ivan, esse cara tem cara de quem faria isso? Não tem cara de mas fazer. Aí foi a parte da minha saída pra fora. Porque Olha assim, cara, isso, eu fui em muitos salões, né? Pra quem era da época, chamava Peepers, New
Mário Piper, Cedinho, fui para Moinho Santo Antônio, todo salão que eu ia se Santo apresentar. Antônio. E falava que era um dos melhores dançarinos, da região sul, era um dos melhores na época. Então, assim, eu fazia cada coisa que eu via na televisão, eu ia treinar também na São Bento, na estação São Bento, na época, São Bento, eu ia todo sábado e ficava lá até 1h da tarde treinando dança. Tá brincando. Pra mim treinar na semana. Então treinei mesmo? muito, dancei muito, né? Então, até meus 20 anos, eu tava dançando até fazer o encontro na igreja e aí pronto, Sensacional. né? Nunca dança era... Mas eu vivia pra dança, né? Eu posso dizer que eu... Você chegou a dar aula? Dei aula na Academia New Life, dei quase 2 anos de aula na academia. Que legal, Ariane. Né? Pô, eu tenho uma filha que é muito ligada a Tati, beijo pra Tati, muito ligada em dança, desde pequenininha. Eu quando fui pra televisão, 18 anos, né, com o Sérgio Malandro. Aí pinta aquela história de, traz sua filha pra ser mini malandrinha, pra aquela coisa. Então, o bichinho da TV, do entretenimento ali, do show business acabou pegando ela, assim, um pouquinho, sabe? Então, ela também dança muito, bailarina, formada na Royal. Ela vai conversar com você um tempo aí. Agora, não tem mais, acho que não tem mais o Orione da dança. Não. Quer dizer, a gente lembra, né? Tá tudo igual jogador de futebol. Os movimentos tá na cabeça, mas o corpo não acompanha mais. Chegou a idade que o corpo você sabe fazer, mas o corpo... né? Então, toda vez que eu vou tentar fazer alguma coisa, aí é paracetamol, é do flex depois, porque não aguenta mais não. Né? E aí comecei a dançar muito mesmo. Aí tinha que sair. Aí saí bastante. Aí foi a época que eu me converti, que eu fui pra igreja. Mas você teve problema? Você se converter? Eu bebia demais? Não, nunca bebi, nunca fumei. Não, nunca bebi, nunca fumei. Inclusive, assim, você vê como que os planos de Deus são. Eu me lembro até hoje de algumas frases, porque as mães dos meninos que saíam comigo, a gente tinha até um grupo de dança, né? A gente chamava The Boys lá, que a gente saía com 5, 6 caras de agasalho. Então a gente chegava no salão, era aquela guerra lá dos dançarinos. E aí eu me lembro que as mães falavam assim, cuida do meu filho. Que coisa. Olha, Deus já tinha um plano, barato. né? Hoje eu percebo que Deus já tinha, porque eu era o cara mais comportado. Eu gostava muito de dançar, mas era muito comportado. Então, se tinha confusão, eu não gostava de ir, sabe? Então as mães falavam, Orione, cuida do meu filho. Eu falava, pode deixar que eu tomar conta. Então eu acho que Deus já... Por mais que eu fosse, né? E eu acho que também, como eu falei no começo, essa criação que meus pais tinham uma criação bem rígida. Sim. E também levava para a igreja, por mais que eu tivesse me afastado, mas eu acho que já tinha um dedo de Deus ali para minha caminhada, para minha vida, né? Então elas falavam, vai, mas cuida dos meus filhos. Eu falei, tá bom, então... Eu ia e aí nunca bebi, nunca fumei, nunca bebi mesmo. Que legal. O pessoal nem legal. cerveja eu tomo, nem na época que eu saí. Também não. A gente vai para as festas, vai fazer as coisas, você vai, tem água, tem refrigerante, né? Porque o pessoal, todo mundo cerveja, toma uma, abre um. Tinha nem que isso, amigo. E é engraçado, porque as pessoas... Aí que a gente fala, quando tem um toque de Deus na gente lá, né? E não é que as pessoas que bebem... Então, Jesus transformou água em vinho, né? Muito louco isso, né? Então, assim, não tem uma maldade naquilo, né? Mas a minha decisão foi de não beber, né? Então, assim, eu acho que foi isso na minha conversão, né? Que legal. Então, mas aí você tava um dia dançando e Deus falou, vai dançar, dança pra Jesus, não sei. Não foi isso, não. O que aconteceu? Cara, assim, sempre tinha um pessoal tentando laçar a gente, né? Grupo de jovem na época. Sim, tinha com certeza. Uns grupos de jovens pra onde eu morava, Junak, Shaddai. O pessoal via esse cara meio doido, vamos levar ele pra igreja, né? Porque assim, quem via, quem me via, né? Imagina, lá perto da minha casa tinha um lugar, um espaço gigante. E as pessoas passavam de rua, a gente fez um lugar para treinar. Então, todo mundo via a gente passando, dando aqueles saltos mortais, aqueles negócios. O pessoal falou, esse pessoal tá... Eu mesmo já ouvi várias pessoas falando para mim, você era um caso perdido. Por mais que eu nunca bebi, nunca fiz nada, da minha família mesmo, o cara olhava para mim e falou, olha, eu vou falar para você hoje, você é um exemplo para várias pessoas. Mas eu posso te falar, para mim, você era um caso perdido. Que legal, meu. E aí eles tentavam me laçar, e teve um dia que um colega da igreja me chamou para fazer um retiro, né? Na verdade, ele não falou que era retiro, né? Ele falou que tinha um sítio para ir, e falou que era um sítio muito legal e tal. Aí eu perguntei, e aí, o que tem lá? Vai ter música? Muita música. Aí eu falei, tem mulher lá? Ele falou, cara... demorou. Mulher e música 80% é mulher. Eu falei, opa, então vamos embora, vamos pra lá, né? Aí imagina, na época eu tava curtindo música eletrônica também. E tinha um movimento na época que eles chamavam de clubber, né? Que era música eletrônica. Então, além de dançar o hip hop, às vezes eu curtia música eletrônica. E quando eu ia música com eletrônica, as roupas da época das músicas eletrônicas, cara, era assim, quanto mais brilhante que tinha, era a moda. Né? Então, eu fui pro meu retiro, eu lembro até hoje. Eu tava com os 2 brincos na orelha, gostava de usar aqueles brincos de agorlão. O meu cabelo tava pintado, né? Eu tava com o cabelo descolorido, amarelão.
E aí eu fui com uma calça que eu gostava de usar, ela era aquelas calças de tectel, verde, limão. Limão. Tinha que ser limão, Chamativo. Se não fosse limão, não ia. E uma camiseta laranja, uma blusa laranja, cara, daquelas tipo, sabe, aquelas modelinhos de dançarino da Tidas, e uma camiseta branca, e quis colocar ainda um óculos, daqueles brancos, por cima meio fumê. Nossa! Imagina o cara chegando no retiro da igreja. Eu falava assim, cara, é louco isso, porque eu falava assim, legal. a gente, na época, a gente quer aparecer tanto, fala com o pessoal, falei, meu, se o cara do helicóptero visse lá embaixo aquele ponto brilhante, era o Orione que tava lá. Aí cheguei no retiro, aí na hora que eu cheguei, depois me falaram, quando os caras me viram chegando, sempre no retiro, fala que tem um cara que causa, tem um cara que quer estragar o retiro. Aí quando os caras me viram, eu falei, esse cara ali, ele vai, fica de olho nele que... O problema tá aí. O problema tá aí. Puta. Aí começou lá, né? Começou lá as músicas... A primeira música de louvor era aquela que era louvar. Quero louvar-te sempre mais e mais. Aí o pessoal fazendo aquele passeio 2, né? E eu dançarino pelo pessoal, um pra lá e um pra cá. Eu falava, meu, esses caras estão acabando comigo. Aí o que eu falei? Quer saber de uma coisa? Já que eles me enganaram, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fingir que tô dentro de um salão de festa. Melhor. Aí eu fechei meus olhos. Ó o doido. Agora imagina um cara com a calça verde, limão, com a camiseta laranja. Um óculos, né? Daqueles chamando a atenção mesmo, 2 brincos. No meio do pessoal com a mão no alto, eu girava pra lá, desse jeito, dançando no meio do pessoal. Rapaz. Aí o pessoal falou, esse cara é louco mesmo. Aí teve, né, no retiro, o que aconteceu, né? Aí teve esse momento de louvor, né? Aí teve o momento das palestras, não tava prestando muita atenção nas palestras, né? Porque, né? Só que aí teve um momento de oração do Espírito Santo, não sabia o que era aquilo. Né? Aí o padre fez um momento de efusão, cara, foi um momento muito forte. Nunca tinha vivido aquela experiência na minha vida. Puta, que legal. O encontro era o ECM, Encontro Cristão Missionário. O padre fez um momento de efusão, eu apaguei. Eu tive um repouso, isso se chama repouso do Espírito Santo. Então foi a primeira experiência que eu acho que eu estava tão aprofundado nas coisas, né, do mundo, da curtição, das danças, que eu acho que o meu processo tinha que ser um pouco mais demorado. Não é aquele repouso que caiu, ficou um minutinho. Sim, e voltou. Na brincadeira, eu acho que eu fiquei 5 horas apagado lá. Caraca! Eu apaguei mesmo. Aí, teve o pessoal até no retiro que achou que eu tinha desmaiado. Teve um menino que falou, vamos chamar o SAMU pra esse cara, eu acho que ele morreu. O cara falou, não, é libertação. Tinha essa briga. Esse cara tá morto aí, a boca dele tá ficando roxa. Eu falei, não, deixa ele lá que é libertação. Fiquei, cara, 5 horas. Eu fui acordar. Você tá eu acho que era quase 6 brincando. horas da tarde. Não sabia onde eu tava na capelinha e tinha uma menina com as 2 mãos rezando pra mim assim. Cara, eu não sei nem como fui parar lá. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, que às vezes eu comento com os colegas, né? Quando eu caí no chão, eu apaguei, mas eu não fiquei inconsciente. É louco isso, é uma experiência sobrenatural, né? Porque você tava no ambiente. quando eu saí de lá, eu mudei mesmo, então dá pra ver que foi uma coisa forte, né? Eu via como se Deus tivesse me levado, eu comecei a ver a minha vida passando, sabe? Quando você começa a recordar das coisas. Sim. Eu vi traumas que eu tinha quando eu tinha 3 anos de idade, cara. Nossa. Porque assim, a gente teve uma vida muito sofrida, né? Aqui, fala que no Brasil tem uma classe miserável, eu acho que a minha família passou lá, né? Porque eu morei no Nordeste, onde a minha casa foi casa de taipa. Aquelas de barro, né? De barro. Barro, né? Então, Barro assim, seco a gente pra fala que não tampar. comeu, não faltou pão, porque a gente comia o que meu pai encontrava, né? Então, café com farinha, essas coisas. Então, assim, a gente passou muita dificuldade. Mas como eu era criança não tem inveja, criança é inocente, né? E quando você vive num lugar onde todo mundo é daquele jeito, a riqueza não está no que você tem, está no que você vive, né? Então, a gente tinha a riqueza da brincadeira, do peão, do pipa, da bolinha de gude, que hoje em dia não existe mais, não existe celular. Então, a gente brincava muito, né? Então, aquilo que a gente fazia, aquilo que a gente comia, pra gente não sentia falta porque a gente não conhecia, né, na verdade. Então, e aí, cara, eu comecei a ver traumas que eu tinha desde de criança, até quando começou a minha lembrança que eu já era consciente das coisas que eu estava fazendo, eu já sabia que eu estava fazendo errado, e impressionante, vou falar uma coisa assim, lógico, né? A gente fala, gente, acredita, mas eu vivi isso, né? Eu sentia que tinha uma pessoa do meu lado e primeiro era Jesus. Olha que legal. Né? Que e legal. aí, eu vendo, como se fosse um filme ali, eu tô no telão vendo as coisas que eu fazia. Aí, quando eu comecei a ver, a partir dos meus 14, 15 anos, eu já começava a pedir perdão, eu comecei a chorar. Nossa. Porque eu sabia o que eu estava fazendo, as coisas erradas que eu estava fazendo, né? Que barato. E aí, eu começava a pedir perdão. Então, foi um momento de cura mesmo ali, né? E aí, quando eu acordei, cara, a primeira coisa que eu perguntei foi o que aconteceu comigo pra menina. O que aconteceu comigo, né? Ela falou, não, Aí ela me falou um monte de palavra bonita, falou que Nossa Senhora estava comigo e tal.
Aí, a partir daquele momento, eu fiquei o retiro todo, eu acho que o final do domingo, eu não vi o que aconteceu no sábado, em silêncio, em choque. Né? Em choque, porque eu senti alguém falando comigo. Né? Que idade? Tinha 20 anos. 20 anos, que legal, hein? Tava naquela, assim... Eu, É a flor da juventude, cara. Imagina, um dos melhores dançarinos, quando eu ia pro salão, sem brincadeira nenhuma, as pessoas queriam apertar na minha mão. Pô, deixa eu ficar com você, deixa eu apertar sua mão. Por quê? Porque eu dançava muito bem mesmo. Então você acaba tendo um grupo ali que sabe, que admira, que faz essas coisas. E aí eu larguei tudo. Depois que eu fiz esse encontro, eu falei, não, né? Eu senti Deus, cara. Eu senti de uma forma, eu senti Deus falar comigo. Assim, eu senti Deus não só falar, mas ele me mostrar mesmo, né? E dali pra frente, o que aconteceu? Como é que foi o dali pra frente? Então, eu comecei para a igreja, na época estava iniciando aquela, como você falou, dos Passos da Paz, estava no tempo do Padre Marcelo, né? Padre Marcelo. E aí, só que ainda não tinha muita questão, a igreja... Erguer as mãos. Erguer as mãos e tudo, então eu chegava lá na igreja, cara, né? E lá, nesse retiro, era um retiro de renovação carismática e tudo, então você rezava alto e tal. E aí, quando acabava as missas, eu ficava diante do sacrário. Só que assim, eu não tinha roupas, porque minhas roupas eram tudo roupa de dança. Então, quando eu ia pra missa, todo mundo ficava me olhando. Eu falei, o que esse cara veio fazer aqui? Com a calça rasgada, a camiseta apertada, com a camiseta com o rosto sabe assim, né? Sim, sim. Né? Eu não tinha. Eu falei, a roupa que eu tenho. Então, quando eu levantava meus braços diante do Santíssimo, minha barriga aparecia e todo mundo ficava assustado com aquilo. Eu falei, que esse cara tá louco, né? E eu rezando alto, eu querendo falar com Deus ali, eu tinha sido tocado. E aí, aquela galera que me via na igreja, era a mesma galera que falava, que passava na rua e via assim, e falava, isso não tem mais jeito. Então ficou uma confusão na cabeça deles. O que esse cara que estava dançando há 2 semanas atrás aqui, está aqui nessa igreja rezando? E aí, para ser sincero, eu tive uma recaída nesse pouco tempo depois, acho que uns 2 meses, eu voltei no salão. Sei. Né? Eu falei, vou lá no salão de novo. Sabe aquela recaída que você tem? Quando eu cheguei no salão, impressionante, tocou a música que eu mais gostava de dançar, cara. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, o que eu tô fazendo aqui? Cara, que legal. Fui embora. Legal. Fui embora. Não voltei mais pro salão. Então, assim, fui embora para casa, né? Fui embora até chorando. Falei, cara, não é mais meu lugar. E aí, eu acho que isso Deus me curou. Porque teve 2 coisas que eu acho que Deus fez uma cura. Um foi a dança. A outra foi a pegar roupa. Gostava muito de usar roupa cara, tinha que ser roupa de marca. Né? E aí o que eu fiz? Eu fiquei tão virado que eu comecei a dar minhas roupas, a vender, falando, não quero usar mais essas roupas, eu vou começar a usar roupa, né? Não quero mais essas coisas. Aí desapeguei das roupas. Aí a terceira foi a mulher, que era o propósito. Eu tenho que ficar um bom tempo sem namorar, sem ficar com ninguém. E aí eu fiquei praticamente um ano sem dançar. Troquei minhas roupas e fiquei sem namorar ninguém. Então, foi meu processo de conversão, foi aí. Que legal, sensacional. Aí você tinha 21 anos, já trabalhava? 21 anos já trabalhava. Já estava duro aí, dando duro. Dando duro pra e de repente você tinha ali um processo de conversão iniciado, você já estava entendendo o que você queria, mas ainda estava meio deslocado. Vamos voltar um pouquinho, dar um break. Quando você chegou na igreja, quando você foi para aquele retiro e que você chegou lá com aquelas roupas, com aquelas coisas todas, que tipo de recepção que você teve? Que acolhimento que você teve? Eu sempre digo, Orione, que nós temos um problema seríssimo na igreja, que é o acolhimento, que é o pessoal da acolhida. Nós temos pessoas que fazem acolhida, aliás, um trabalho espetacular, mas eu vou dizer por mim. Eu estou no microfone, nós estamos lá na frente no microfone, começando a missa, nós vamos cantar a primeira missa e a gente não fala boa noite pro público. A gente não, pro público não, pra assembleia, pro pessoal que tá lá, pro povo. A gente não diz boa noite, a gente não diz, pô, que bom te ver aqui de novo. Aí eu fui me policiando com isso, e o que eu faço? Eu largo meu microfone, depois de equalizar, meu violão e microfone, depois de equalizar, e vou até as pessoas cumprimentar. Porque eu conheço aquelas pessoas estão ali, são amigas minhas, que estão todo domingo me ouvindo cantar, ouvindo o padre. Então eu parei um pouquinho e falei, cara, eu preciso estar mais perto, preciso conversar. Saio de onde eu estou e as pessoas que eu conheço eu vou cumprimentar. Como é que foi a sua acolhida na igreja? Na verdade, assim, teve uma galera que realmente eles quiseram, não queria, ficou confuso, né? Não posso falar, não dá para entender o sentimento deles, né? Mas eu sei que eles ficaram confusos, né? Sim.
E aí você não sentia realmente esse acolhimento. Mas eu sabe que tem pessoas como você, né? Que Deus dá um dom de acolher as pessoas, né? E eu acho que isso aí faz parte do nosso processo de conversão também, porque teve 2 pessoas que foram, assim, imprescindíveis para minha conversão. Um foi o padre Francisco Araújo, e o outro foi o seu Antônio Cícero. Cara, assim, por quê? Na época que eu, mesmo nessa questão do mundão, eu sabia tocar um violão, mas uma coisa bem simples, às vezes 3 notas de violão. Sim. E aí eu me converti, eu falei, pô, onde que eu vou me encaixar aqui na igreja? Os caras sabiam que eu sabia tocar 3 notas com violão tonante. Sim. Né? Aquele tonantinho tonante, bem... Tonante, cara. Tonante. Eu tive violão tonante. Meu primeiro tonante, né? Inclusive tem uma história também que eu vou te contar, cara. Legal, assim. legal. E aí fui tocar com tonante na igreja, né? Coloquei um captador de rastilho. Rastilho? Oh, delícia. Tinha um que a gente colava com massinha. Praticamente e tinha um outro isso, de rastilho. Cara, história, né? Putz, aí fui lá tocar e aí foi aquele negócio. Cara, eu acho... Hoje eu fico olhando, acabava com a missa. Porque eu sabia tocar 3 notas, aí misturava Legião Urbana, Capital Inicial, e tocava, e pegava as letras da música. Não, só pra você ter ideia, tinha uma música que eu lembro até hoje, era do Anjo Resgate, um grito pela paz, ecoa pelo ar, né? Glórias ao Rei Jesus, né? Aí só por causa tinha esse Glória ao Rei Jesus, falou, essa é a música de glória que a gente vai cantar. Então, Glória, não era Glória a Deus nas alturas. Sei. E aí, quando terminava a missa, esse Padre Francisco, ele vinha, falava, filho, que missa linda, parabéns. Eu falei assim, hoje eu vejo que esse cara é santo. Que né? sensacional, Porque se não fosse rapaz. esse dele, eu não ia continuar. É isso. Então, eu fico olhando assim, eu falei, cara, é esse tipo de coisa, né? Ele acolheu, ele apoiava. O seu Antônio Cícero também é a mesma coisa, ele me dava um beijo no rosto, né? O primeiro homem que me beijou no rosto era ele. Legal. Ele me beijava no rosto e falava, filho, parabéns, você tocou muito bem. E eu consegui perceber, eles não enxergavam o Morione do agora. Sim. Eles me chegavam, Orione, no lá futuro. na frente. Que legal. Né? E eu acho que é isso, essa acolhida que a gente tem. Às vezes a questão do músico, a questão da pessoa que lê, as pessoas não dão oportunidade porque a pessoa não toca, não sabe tocar bem. Ainda não toca bem. Ou alguma coisa assim, mas é preciso de uma acolhida e entender que tipo, pode ser que chegue o dia que essa pessoa também vai dar um bom fruto. Sim. Isso é muito difícil pra gente, Nós né? começamos não tocando bem. E hoje, graças a Deus, a gente toca mais ou menos, sabe, aquelas notas, mas tem gente que, às vezes, eu não sei se você percebe isso, mas eu acredito que sim, gente que se espelha na gente e quer fazer, eu quero ser aquele cara lá na frente. Tem aqui o Fábio, tá aqui, toca na missa. Cara, eu tenho amigos em comum com ele que os caras falam, quando eu vou na missa com a voz daquele cara, é um negócio, a missa é outra. É isso, cara, é isso mesmo. Não é? Então os caras se espelham na gente, falam, eu queria tocar violão lá na frente também e cantar como ele. E às vezes, lá vai o ego, lá vai o nosso egoísmo, eu falo, não, tá bem do jeito que tá, não vou mexer. Não é? Não, aquele negócio, assim, até você falou que às vezes tem pessoas que você sai, cumprimenta, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que vêm na missa porque gosta quando o Rodrigo tosse, gosta quando o Rodrigo... Isso não é errado também. Não, eu vou te falar, sabe claro por quê? Não. Porque tem uma parte na Bíblia que fala assim, ó, se você não vê Deus no irmão, né, você tem que ver Deus na pessoa. E se aquela pessoa tá ali na frente e ela tá sendo Deus para você tá indo por ela, você tá indo por Deus também, porque ela tem um contato com Deus, não que é um contato maior, não que não, mas tem uma união ali, né? Eu falo que assim, a música é Deus, o músico, o povo e Deus. É isso. Né? Então vai Deus pro músico, o músico vai pro povo, o povo só para Deus de novo. Então, usa assim, a gente, né? Usa a gente. Na verdade, a gente tá ali usando a gente para fazer a parte da música. A parte da música. E assim, as pessoas são tocadas através da liturgia, são tocadas através das músicas, tanto que a gente sempre fala isso, que quem pega para ler a Bíblia sabe que os músicos iam na linha da frente tocando, que na guerra eram os músicos que iam na frente, eram os primeiros que iam. Né? Então a gente está ali, hoje a gente vai tocar em algum lugar em relação à igreja, a gente está na linha da frente e a gente leva ao povo, a gente pega a palavra, leva para o povo e o povo sobe para Deus, essa é a nossa missão. Né? Então não é errado uma pessoa que vai numa missa porque gosta de ouvir, o Rodrigo é livre para ir se ela vai. E ela está sentindo Deus através do Rodrigo, ela está mais do que certa. Né? Porque o Rodrigo tem esse contato com Deus. Então, cara, eu fico muito feliz de poder levar Deus através da música. Vou te contar a história de um amigo meu. Um amigo meu estava tocando na missa e ele toca lá quietinho, né, no lado. De repente ele olhou pro lado, tinha uma moça com um celular filmando ele. Olha quem era. Aí ele virou para ela e começou a tocar para ela. Falou, pode filmar, não foi isso, Fabio? Foi, o Fábio tá aqui, isso, o nosso diretor tá aqui. É verdade, ele toca na missa todo dia de manhã e quando ele percebeu, ela estava filmando você, não era isso? Ela queria guardar aquele momento. É tão tocante esse momento
que as pessoas querem guardar para elas. Quanto que a gente não ouviu na missa já chegar e falar, chorei na hora que você cantou? Sim. Ah, me tocou a hora que você cantou? E porque a missa foi outra, porque você estava aqui? E porque isso não é motivo da gente... A gente não sabe até onde vai, cara. A gente não tem que ficar se vangloriando disso, mas também não tem que esquecer isso, porque nós estamos fazendo o papel direitinho que Deus passa pra gente, ué. Sim. Não é? Não é uma vangloriação, a gente não... E é aquela música que a pessoa que vai chegar em casa vai dar aquele play e vai entrar em oração de novo. É isso. É isso. E vai chorar de novo. É isso. Cara, tá saindo o áudio dele aí? Ele falou que é a música. Tá? Ah, então o Rafael tá falando que Cara, tá. mas eu vou te contar uma coisa. Lá no meu condomínio, recentemente, depois eu volto pro final do testemunho. Lá no meu condomínio, eu sempre jogo vôlei com a minha filha de sábado, né? Então, assim, de sábado, não, semana toda a gente joga vôlei, né? Uhum. E aí teve um dia que a gente tava triste, porque chegamos lá, cadê a galera do vôlei? Tinha ninguém, mas tinha uma galera nova ali, né? Tinha uma galera nova que eu nunca tinha visto no condomínio. Aí eu falei, vamos chamar eles. De repente é todo adolescente, joga vôlei com a gente. Vocês querem jogar uma partida de vôlei e tal? Todo mundo, tio, vamos jogar, não sei o que lá e tal. E aí teve uma menina que ficou olhando pra mim assim, aí ela falou assim, eu queria falar uma coisa pra você. Eu sou sua vizinha, eu moro aqui no condomínio. E eu sempre quis falar sempre quis contar uma história pra você, mas eu nunca te encontrava. Então era já algo de Deus, né? Caraca. Ela falou assim, uma vez eu fui participar na missa do Santa Maria. Meus pais são ateus. Ela falou assim, meus pais são ateus, eles não participam da igreja. Não participa da missa. Aí ele falou assim, eu fui participar de uma missa, eu tava com o coração aflito. Quando eu cheguei lá, você cantou aquela música Terra Seca. Putz. Ela falou, eu fiquei tão emocionado com aquela música, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. Eu saí de lá, eu fui pra casa, busquei no YouTube, vi a questão da fraternidade João Paulo II. Aí ela falou assim, cara, eu fiquei tão interessado e vi que a fraternidade era próximo da minha casa. Eu já fui na fraternidade, eles me acolheram. Ela falou, hoje eu sou uma consagrada. Ela falou assim, hoje eu coordeno um grupo de jovens, quero dizer que é por causa de você. Olha que legal. E Terra Seca, cara, que tem doido, o né? dedinho do Fábio também. O Fábio teve na gravação da Terra Seca. E olha, podia ter terra molhada, podia ser o que for. Quando Deus quer falar. Quer fazer, cara. Meu amigo, não adianta segurar. Aí a gente fala, não é para se vangloriar, mas a gente começa a entender que você é um canal. Você é um instrumento de Deus, né? E se uma pessoa tá mudando a vida dela por causa de uma música que você tocou, a falar, não, Deus te usou naquele momento para fazer aquela obra, né? E ia ser impressionante. Não é só uma pessoa, mas quantas pessoas através de uma música, você não salva a vida daquela pessoa. Legal, né? Então, né? assim, eu acho que a gente tem uma missão muito bonita e uma missão verdadeira de levar Deus, a música, a palavra de Deus através das canções. Sensacional. E aí, assim, vamos em frente. Você, 21 anos, o cara se converteu, tá lá, começou a ir pra missa, ficou tudo lindo e maravilhoso, pronto, acabou o podcast, é isso? Não, teve uma história muito aí foi que começou. Aí começa a Estamos história, só cara, começando o podcast, agora você tá pensando o quê? Aumenta o volume. Vou te contar agora, porque assim, todo mundo vê essa parte bonita, mas a Sim. gente não sabe. Eu acho que assim, quando você começa a ir pra igreja, eu sempre falo pras pessoas, Deus dá vários dons, mas Ele te dá o primeiro dom. Qual que é o primeiro dom? A sensibilidade. Uhum. Você fica mais sensível. Essa é o primeiro passo da verdadeira conversão, porque tudo fica mais tocante. O pobre fica mais pobre, o doente fica mais doente, a guerra te choca mais, a fome te choca mais, o doente te choca mais. Então você começa a sensibilizar mais com as coisas. Então, é verdade. Eu fiquei muito sensibilizado, né, com as coisas. Eu fiquei muito sensível. Sim. Então, sabe, o primeiro amor, você quer mudar o mundo, Sim. você quer doar pros pobres. Cara, eu comecei a fazer loucura. Loucura assim, né? Eu me sentia bem. Eu comecei a ir tomar café com os mendigos. Eu fui almoçar com o pessoal, os índios do Marcilac, no meio da rua e tal. Tá Cara, brincando? loucura, não, eu queria... Né? Sabe aquele negócio de você se sentir tocado mesmo, né? Eu queria me desapegar daquele Orione velho e queria experimentar as experiências, cara. Então, assim, eu comecei a fazer essas coisas, comecei a entrar em partes sociais, ajudar abrigos que acolhem crianças, entender as histórias das crianças. Foi uma transformação muito grande. E aí, né, nesse meio da conversão, acho que foi o grande passo da conversão para a gente entrar na parte que você falou, da família. Sim. No grupo de jovem, né, conheci a Simone, minha esposa. A Simone tá assistindo? Deve estar assistindo. Beijo pra Simone, beijo pra Simone. Eu sempre brinco, falo com ela que pediu namoro, ela fica brava, né? Mulher não gosta de falar, ela me pediu namoro, ela fica dá um beliscão, né? Então, assim, a gente se conheceu, ela participava desde criança com você, desde, né? Já vinha crescendo na igreja. O primeiro encontro dela foi pela Shalom, ela tinha 14 anos, né?
E aí, sempre a menina muito quietinha, muito, sabe, uma menina muito pura, muito boa. E aí, veio eu convertido. Ela era uma menina muito tímida, muito quieta, né? Sim. E chegou um cara meio doido na igreja e começando a tocar. Como você falou, o cara tocando 3 notas, comecei a participar do grupo de jovem. Aí a gente se conheceu, cara. E assim, eu não tenho vergonha de falar isso, né? A gente teve um namoro. A gente teve uma proposta no nosso namoro de ter um namoro santo. Santo, não claro. Não ter uma relação sexual. Sim. Mas tudo começou assim. A gente tinha isso naquela época. Tinha. Né? A gente que era mais antigo encontrava com a menina e você se preservava para o momento do casamento. Era a história, a gente casava ali junto, daquele mesmo jeito, e a nossa primeira noite vai ser aquela especial. Vai ser depois da B. É isso. Cara, foi muito louco, legal. porque assim, a Simone já tinha tido uns 3, 4 relacionamentos que ela falava que terminava justamente porque as meninas falavam assim, mas o cara quer ficar com você não quer, o cara termina. Então, ela falou, o próximo rapaz que eu namorar, eu vou me entregar pra ele, né? E eu fui com a proposta, a próxima menina que eu for namorar, eu vou casar e a gente... que legal. Cara, foi muito louco. Que legal, como Deus vai juntando as coisas. Até a gente sabe, né, que a nossa natureza, sempre o homem é um pouco mais avançado para essas coisas, né? E quando foi na época, a gente estava no momento do nosso namoro e tal, e aí eu falei, olha, eu acho que eu queria te dar uma proposta, né? Eu queria que a gente tivesse um namoro e só ficasse junto depois que a gente casar. Quando eu falei isso, ela, não acredito. Né? Ela não falou pra mim, mas eu sei que lá dentro ela falou, achei o homem da minha vida. Né? Então foi assim, aí a gente teve 5 anos de namoro, cara, foi 5 anos. A gente não ficou junto. Olha só. Né? E, lógico, passamos por tribulações. Isso, eu sempre falo pras pessoas, quando você tem um namoro na castidade, ele não quer dizer que você é melhor do que alguém, tá? Não, claro que não. Tem gente que acha assim, vou viver um namoro na castidade... agora o cara vai estar acusando as pessoas que não teve, não, pelo contrário, é uma decisão da gente e mostra pra gente, e a gente entendeu que é algo muito difícil, não é impossível, né, mas é muito difícil, vai da decisão de cada um também, só Deus conhece o coração. Leone, imagina o que a gente, a mesma coisa, a mesma história minha, imagina o que a gente sofre, cara, porque naquela época você não ficar... era que você era frouxo, que você não era da turma. O negócio era ser pegador. Era ser pegador. Então, se a gente contasse pra galera, olha, eu tô namorando, mas não tô ficando com ela. Aí você passava um constrangimento na parada. Era isso mesmo. Não era? Não, era constrangimento. Mas eu falar, porque assim, no meu caso, como eu tava convertido, era um testemunho. Sim. Né? E tinha uns caras na minha empresa que enchiam o saco, cara. Né? Porque os cara queriam que porque tem cara que quer que você fale, né? Claro. Então, chegava em mim e falava assim, Orione, como é que tá, cara? E aí, rolou hoje? Eu falei, não, hoje não. Pô, mas 2 anos e nada, 2 anos e nada. 3 anos e nada. O cara ficou 5 anos, falando 5 anos e nada. 5 anos e nada, cara. Né? Até o dia que a gente foi lá e casou, e por incrível que pareça, a gente casou. 1 semana no civil, mas a gente só foi ficar junto mesmo depois da bênção, né? Deu a bênção do padre, e aí a gente viajou, e aí foi a nossa história de casamento, né? No namoro de castidade. Que legal, sensacional. E, Rodrigo, eu consegui entender, às vezes Deus coloca algumas coisas no coração da gente, a gente não consegue entender essas decisões que a gente tem, né? Às vezes você acha que é por uma inocência, talvez, ou por alguma coisa, né? Mas quando vem lá de dentro... aí teve, lá na frente do meu casamento, a gente passou pela grande tribulação, que foi o caso do Davi, né? Sim. Ó, deixa, pera um pouquinho. Eu vou dar um break aqui nessa história, antes de ele começar o caso do Davi, para dizer o seguinte. Primeiro, olha a loucura que a gente está acompanhando da vida de um menino, um moleque que saiu lá do sertão, sem comida, sem estrutura nenhuma, assim, tinha a mãe, obviamente, a família ali perto, mas em um determinado momento já não tinha mais o pai. Então, ficou ali com a mãe, beleza, e depois veio pra cá, se envolveu numa coisa, e ele mesmo decidiu mudar essa coisa. Olha como a gente consegue, durante a vida, Deus consegue ir transformando a gente devagarinho, né? Ele vai moldando do jeito que ele quer. Eu sempre digo uma frase que eu adoro. Minha mãe diz sempre isso, e eu vou repetir, acho que pro resto da vida, que eu adoro isso. Quer fazer Deus rir, conte para ele os seus planos. Né? Faça os seus planos e Deus vai dar risada, porque ele planeja na nossa vida tudo diferente, tudo diferente. Eu tenho vários dons, assim. Um deles é tirar fotografia. Eu fui tirar a fotografia do Ivan outro dia, ele estava sendo abençoado pelo manto de Nossa Senhora de Guadalupe, eu tirei 4 fotos, consegui deixar as 4 embaçadas. Não sobrou, ele me mandou, falou... debaixo do manto, nenhuma dele, né? Ele falou, cara, ainda bem que você canta bem, porque fotógrafo você não vai ser nunca.
Então, assim, é isso. Deus vai mexendo na vida da gente. O próprio Ivan que eu estou citando aqui acabou de contar uma história sensacional que foi para a igreja por conta da música da Legião Urbana. Olha como Deus vai mexendo as coisas. Já teve gente aqui que falou que foi para a igreja porque foi acompanhar o negócio de uma curtição. Eu vou pegar as menininhas que estão lá e não saiu nunca mais. E parou de pegar todo mundo. Aí você chega no momento que você encontra a sua mulher, a mulher da sua vida, combina, casa direitinho o que você está pensando com o que ela quer. E aí, de repente, você se junta, casa, tem um momento, e aí vem os seus filhos. Aí começa a vida, deixa de ser você para ela e para ela para você, e passa a ser vocês dois para os filhos. E aí o Orione vem com a história dele. A sua primeira filha, como chama? Maria Cecília. Maria Cecília. A primeira filhinha dele, eu digo porque a gente está sempre na igreja e a gente sempre vê eles aí. Vem Maria Cecília, tranquilinha, numa boa, uma gracinha de menina, canta também de vez em quando na igreja. Cara, cada um tem uma história, né? A Cecília, quando ela nasceu, o médico tinha falado que tinha um risco dela ter uma síndrome de Down. Uma síndrome de Down, olha só. E aí queria fazer um exame na minha esposa, que é aquele exame muito invasivo, que ele tira um líquido, né? E vê, diz que é uma dor muito grande. Para saber, na hora a gente falou, não precisa fazer exame nenhum. Se tiver que vir, vai vir. Deixa o homem lá em cima resolver, uai. E aí foi quando ela falou assim, se a minha filha vier perfeita, o nome dela vai começar como Maria. Ah, que legal. Né? Aí foi a primeira, Maria Cecília. E ela nem se tocou que Cecília, na época, é a padroeira dos músicos. Cara, que maluco, né? Então, assim, Maria Cecília, então o primeiro nome da minha filha foi isso. Então já foi um primeiro milagre aí que a gente fala assim, foi as mãos de Nossa Senhora. Mas claro que se tivesse vindo, aquilo que eu falei, gente, né, hoje, quando será da Davi, você vai ver, isso não é um problema. Né? Que barato. E aí veio o Davi. Davi foi assim, cara, impressionante, né? Eu sempre ia nas ultrassom. Quando a minha esposa foi fazer ultrassom, um certo dia eu estava trabalhando, e aí o rapaz percebeu uma malformação na medula, né? Casos de tipo... Eu acho que eu sempre falo para as pessoas, eu acho que a gente foi premiado 2 vezes na vida, né? Como se estivesse ganhando uma Mega Sena. Porque esse caso é um caso muito raro. São poucas mulheres que acontece. E aí ele teve uma malformação na medula. E aí o médico olhava... Imagina, só tava sozinha lá na sala. Aí o médico olhava, aí saía para fora. Aí você vai dar mais um minutinho? Aí ele olhava de novo, você me dá mais um minuto? Aí saía. Aí começou a aflição dela. Então ela chegou e falou, olha mãe, eu queria te falar uma coisa. Você tá vendo esse pontinho aqui? Então, seu filho nasceu com a medula para fora. Isso é um chamado mielomeningocele. Aí falou para ela, olha... Aí ela já começou a chorar. E a gente entende. Aí ele falou, olha... Não fica triste, hoje existe um tratamento, tal. E a minha esposa me chamou para buscar ela. E aí ela chorou bastante naquele dia. Então a gente começou uma correria, Rodrigo, né? Que a gente descobriu que tinha 2 médicos que faziam uma cirurgia no Brasil chamada intraútero, uma cirurgia que é nova no Brasil. Era uma cirurgia muito cara. Essa cirurgia está em torno de uns 300 mil reais, né? Só que existia na época uma galera que entrava com processo judicial e aí o convênio era obrigado a pagar porque não é uma estética, é saúde. Sim, saúde. Então a gente correu atrás, conseguimos, graças a Deus o advogado conseguiu eliminar para que ela fizesse essa cirurgia. E essa cirurgia no Davi era assim, a criança ela tem que estar na 25ª semana, se eu não me engano. Não pode ser nem na 26ª e nem na 24ª, tem que ser naquela semana. Por incrível que pareça, a gente estava na 24ª quando saiu a liminar. Então já foi um primeiro sinal de Deus. Quando o convênio ligou, foi desesperado. Ele ligou, vocês têm que ir urgente para fazer essa cirurgia. Por quê? Porque a cada dia que passasse, eles iam receber uma multa de 50 mil reais. Então a gente foi lá para Santa Joana, aí foi fazer essa cirurgia. Agora você imagina a cirurgia, a gente teve que assinar uns papéis, que é um risco de morte para a mulher. Eles abrem, tira o útero da mulher para fora, fica a céu aberto, ela fica lá, eles levantam o útero, aí tem uns ganchos, eu vi, cara, uns ganchos que seguram o útero, tira o neném com 5 meses, corta, faz a cirurgia, fecha, coloca lá dentro, fecha o útero. Põe de novo, fecha, pronto. E aí, a partir daquele dia, a cirurgia que ele fez, aí já é um risco para ele até ele nascer. Ela não podia ter contração, porque se contraísse, podia abrir a cirurgia e poderia ter o risco a óbito, tanto ela quanto a criança. Então, vamos fazer. Aí começou a tomar um remédio para não ter contração. E aí, cara, no dia que o Davi veio para nascer, a gente foi só um detalhe que eu estava esquecendo.
quando ela fez a cirurgia, a gente tava voltando chorando para casa. E aí eu me lembrei de uma frase assim, cara. Eu tava até pensando nisso, né? A gente fica pensando muito no livro de Jó. O livro de Jó eu sempre falo para as pessoas porque a Bíblia, você pega o Novo Testamento e o Antigo Testamento, aí no meio tá os livros os livros poéticos, né? Sim. Que é Eclesiastes, Cantos do Cântico, Salmos, e aí tá o livro de Jó. Aí eu já não sei se vocês pararam para pensar o que o livro de Jó tá fazendo naquele meio. Né? Ele era para estar mais no começo. Não, para estar ali, sabe? Né? Tantos Esdras, Neemias, Tobias, era para estar ali naquela galera ali, né? Então você pega ali o livro de Jó, a história de uma pessoa que ninguém sabe quem que era, de onde que veio. E aí eu fiquei pensando ali, ó, a mensagem que Deus dá, mais cedo ou mais tarde, prepara-te, porque tu vai passar o tempo de Jó. O tempo de Jó vai chegar. É a perda, né? Porque eu falo para as pessoas, gente, às vezes a gente fala um pouco sobre isso, mas assim, a lei da vida, certeza é a morte. Você nasce e cada dia que passa, você está caminhando. Você está caminhando. É isso. Né? Cada dia que você passa, você está caminhando. Ou você vê as pessoas que você ama partir, ou as pessoas que te amam ver você partir. É isso. Então vai chegar o dia do dia de Jó, seja na partida, ou seja numa doença, ou seja alguma coisa, e a gente tem que estar com Deus, né? Porque o dia vai chegar, mais cedo ou mais tarde, né? E aí, nesse dia, teve um dia que a gente estava vindo no carro, e ela estava chorando, eu lembro até hoje, né, cara? Eu já estava vindo, já estava com a vida mais estável, estava dentro do nosso carro, e eu falei, aí tinha feito a cirurgia, esses dois médicos que fizeram a cirurgia, doutor Sérgio Moron e Cavaleiro, eles foram considerados os 2 melhores médicos para essa cirurgia da América lá. Nossa, né? Que legal. E, inclusive, no outro semana ele estava até no programa da Ana Maria Braga. Se por causa Sérgio, intraútero, Ana Maria Braga, estavam os dois lá. Então, olha os médicos que a gente passou. Sensacional. Né? O convênio cobriu toda a cirurgia. E dentro do carro me veio isso que eu falei, amor, não reclamando, mas a gente poderia estar numa fila do SUS esperando para fazer essa cirurgia. Né? Então, através de tudo isso que a gente estava passando, Deus estava fazendo o caminho. E aí foi um consolo que teve para ela e que teve para mim também. Quando chegou no dia, uma certa terça-feira, né? Eu chamei meu irmão na minha casa para comer pizza. Olha que louco, né? Depois, quando eu comecei a pensar, eu falei, poxa, mas pizzaria não abre terça. Começa a partir de quinta. E eu chamei ele para comer pizza na terça-feira. Foi meu irmão comer pizza, foi o dia da contração. Né? E aí eu falei, não, vamos lá. Ela começou a sentir dor, tô sentindo dor, tá dando contração, vamos embora, catamos o carro. Só que eu morava em Parelheiros, não sei se, né, quem sabe, Parelheiros é o extremo sul de São Paulo, é longe. E onde é Santa Joana? Lá no Paraíso. Paraíso. Onde nasceram meus filhos também. E o médico falou, quando tiver a contração, tu corre pro hospital. Cara, 1h30. Sabe que hora? 7 horas da noite, hora de pico. Aí eu catei, levei o carro, quando eu cheguei no começo da subida, eu tava lá dirigindo, aí eu falei, não, eu consigo te levar. E ela falou, moça, você não quer chamar seu irmão? Aí, vai lá, você tá muito nervoso. Aí eu voltei. Quando eu cheguei lá, eu falei, você quer levar a gente lá? Meu irmão, sem brincadeira. Lá de Parelheiros pra Santa Joana, no andar de pico, ele fez em 45 minutos. Caraca. E ele passava nos faróis, né? E teve uma hora que até os policiais encostaram no carro e viram que ela tá tendo contração e eles ajudaram a gente a seguir um pouco do caminho. E ligaram lá na frente, a gente foi, cara, e ela sentindo dor. Quando chegou lá, não foi só a contração, ela teve descolamento da placenta. Meu Deus do céu. Então a gente entrou no hospital, ela já estava sangrando, já tinha sujado todo o carro, já sangrou dentro do hospital, colocaram na cadeira de roda, ela já subiu para fazer a cirurgia. E aí quando eu não sabia o que era, eu falei, o que está acontecendo? O médico foi bem sincero, você está com risco de perder seu filho, que ela descolou a placenta. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, depois de tanta luta... Ai, não, peraí, depois de ter passado por tudo isso, o senhor não vai me dar, o senhor não vai... Eu falei, impressionante. E eu fiquei lá em estado de choque. Quando a gente subiu pra coisa, eu vi a hora que ele nasceu, eu tava dentro da sala junto. Sim, acompanhou o parto. Na hora que o Davi nasceu, ele já saiu, já foi entubado e já foi direto pra neonatal. Neonatal. E aí, graças a Deus, né, a cirurgia foi um sucesso. O Davi, quem conhece ele, vê que é uma pessoa, ele não anda, é cadeirante, mas a cirurgia foi um sucesso. E aí eu fiquei no hospital, né, então eu falo que é o tempo de Jó. Eu não gosto muito quando eu tô passando por alguns problemas. Eu não sei se é um problema meu que eu tenho, mas eu não gosto de compartilhar muito. Né? Porque às vezes a pessoa não sabe entender aquilo que você tá passando. Tem pessoas que vão te dar bons conselhos, mas tem pessoas que vão te passar um desespero. É isso. Né? Já aconteceu de eu estar falando, olha, meu filho tá internado, a pessoa se ajoelhar e falar, meu Deus, e agora quem vai? E aí te passa um desespero, e eu tava ali tranquilo. Então eu resolvi ficar só no hospital, eu e Deus, né?
E aí o Davi veio, ficou lá, deu tudo certo com a cirurgia dele. E a Simone teve uma hemorragia. Com essa hemorragia, ela teve que tomar 7 bolsas de sangue. Né? Então, assim, foi difícil. E eu fiquei lá. Quando o médico saiu, eu lembro, sabe, não sei quem já assistiu esse filme, De Volta para o Futuro. Não tem o do carro cabeludo lá, né, aquele doutor doido lá. Cara, o médico saiu daquele jeito da cirurgia, com o olho esbugalado, ele olhou para mim, cara, a gente quase perdeu ela. E eu lá, sério. E quando ela passou do meu lado, ela tava branca igual, sabe, branca. E aí, eu tava lá e só falando com Deus, né? A confiança. Porque o que eu me lembro de Jó era isso, né? Jó nunca murmurou, mas Jó confiou. Ele confiou, né? Então, eu acho que foi uma época que a gente passou, tinha muita confiança em Deus, que eu sabia que Ele ia devolver a minha esposa e meu filho para casa, né? E eu nunca questionei, nunca perguntei o porquê, nunca... Né? E aí, Rodrigo, veio uma parte que eu falo lá da minha conversão, que eu tive a decisão de ter um namoro na castidade. Sim. É como se você fizesse como é que a gente chama? Agora me fugiu o nome da palavra. Quando você está na quaresma, você faz uma penitência. Não. É um propósito, mas... me fugiu o nome. Jejum. Jejum. Obrigado, Fábio. Fugiu a palavra agora. É isso. O que te mostra isso? Né? O que é o jejum? O que é uma penitência? Isso vai te dar fortaleza para enfrentar coisas maiores. Porque se o jejum não for para te dar fortaleza, não faz sentido. Né? Não que eu critico, mas tem gente que... Tem pessoas que falam assim, vou fazer uma penitência, vou passar a quaresma sem ver o Facebook. Sim. Só que depois de 40 dias, ele vê todo o histórico, então ele está querendo burlar Deus. Né? Pô, se você viu todos os históricos, você não ficou sem ver. Né? Então tenta enganar Deus com alguma coisa. Vou fazer regime. Na quaresma eu fazer regime. Alguma coisa tem que mudar na sua vida. Pega algo que, sabe, então assim, essa decisão de ter um namoro, depois eu fui entender. Por quê? Depois que a Simone teve o Davi, a gente passou praticamente 2 anos sem ficar junto de novo. Olha só. Casados. Olha que coisa maluca, né? Que coisa louca, Orione, que história. E aí, cara, o médico falou pra nós desse jeito, aí vai ser o segundo milagre, né? Vocês não podem engravidar durante 2 anos. Quando ele falou isso, a minha esposa, com trauma do Davi, ela falou assim, amor, eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer a cirurgia eu vou fazer a cirurgia de vasectomia. Fiz a vasectomia. Aí foi passando e tal, né? E aí a gente começou a ficar junto de novo depois de 2 anos. E por incrível que pareça, 2 anos e 2 meses, a cirurgia falhou. Aí veio a terceira filha. Inacreditável. Quando Deus quer, você viu que história. Cara, conta pra ele os seus planos. Olha isso. Deus é bom demais. Não tem jeito. Ele já planejou, ele já escreveu. A gente pode decidir o que vai fazer mais ou menos, né? Mas ele tem o plano pra gente certinho na nossa vida. Cara, foi engraçado ela vir me falar, porque ela tava com traumas, né? Claro, de tudo que ela passou. Com certeza. Ela não sabia nem se podia, sim. Ela abriram o útero, né? Mexeram muito, assim. E aí ela veio com o olho cheio de lágrimas, Rodrigo, assim. Eu acho que eu tô grávida. E eu tinha feito cirurgia, né? Aí eu olhei assim, falei, sério? Ela falou, sério. Aí eu falei, faz o seguinte. Confirme esse exame. Se você estiver grávida, escolhe o melhor restaurante que a gente vai comemorar. Olha, que legal. Na hora que eu falei isso pra ela... Tirou o peso todo. É isso. A gente foi e realmente aconteceu isso. Legal. Ela confirmou a gravidez da Aninha, hoje tem 4 anos. E, cara, graças a Deus, foi... Também a Aninha teve, cara, muito louco, porque também teve uns problemas para ela nascer. Que coisa. Mas deixa para uma outra hora. Assim, mas eu vou te falar, cara, foi uma bênção. Aí eu senti privilegiado 2 vezes. Por quê? Essa doutora, depois eu fui falar para a doutora que fez a cirurgia. E não para querer ganhar indenização nem nada. Claro. Eu queria falar para ela, deu errado. A doutora falou, vem aqui conversar comigo. Eu fui lá falar com ela. Aí eu falei para a doutora, depois de 2 anos, tal. Ela falou, olha, de 25 anos, você é meu primeiro caso. Nossa!
Olha só. Deus, porque Deus você faz a vasectomia, você vai fazer, mas o próprio corpo vai criando o caminho de novo, ele reconstrói alguns caminhos. Acontece, pode acontecer, é isso mesmo. Cara, e ela falou, você foi pro meu primeiro casinho, por isso que eu falei que eu fui sortear 2 vezes o Davi, porque quem conhece o Davi, gente, assim, meu filho é uma benção. Cara, olha, né? Ele é especial em tudo. Vamos parar um pouco aqui. Você quer conhecer o Davi? Santo Colégio Santa Maria, missa das 10 horas da manhã. Você vai lá, o Orione está tocando, a Simone está lá também cantando, e os filhos estão lá, inclusive os 3 estão lá, e inclusive o Davizinho cantando. E a última vez que foi tocar, você não estava, fui lá tocando, você não estava, e ele chegou para mim e falou assim, posso cantar? Demorou! Ela começa já e começou a cantar. Cantar e canta, sozinho, cara. a alegria que emana daquele menino é uma delícia. E assim, Delícia. às vezes eu vou pra igreja, levo os 3, né? E faço questão, todos, desde bebê. Eu vou com os 3 pra igreja. Que legal. Teve uma vez que eu fui lá, o Davi, a Ana, no colo da Simone, o Davi na cadeira de roda, a Cecília levando meu violão e a gente os 3. Quando eu cheguei lá pra tocar, um cara falou assim, cara, como é que você consegue? E ó, eu vou te falar, eu já tinha vindo da missa, que eu toco lá das 7 horas, já era a segunda missa. Sim. Aí eu falei, isso não é um fardo. Essa é uma alegria, né? Isso é uma delícia. Eu falei pra pra ele, gente. isso aqui é testemunho, você sabe por quê? Porque tem pais que tem um filho e fala que não vai. É isso aí, é isso aí. Ah, não dá porque meu filho é pequeno. Né? Então assim, eu vou, levo os 3, ó, um cadeirante, uma bebê de colo e uma outra. Então a gente, desde quem participa no Santa Maria, vê essa evolução, mas vê, eu sempre com minha família com os 3 tocando, sempre os 3 indo lá. Que legal. E assim, cara, é engraçado como que eles têm essa afinidade com a música e rezam junto. Esses dias eu tava filmando minha filha, sem brincadeira nenhuma, a Ana, com 2 anos e meio de idade, tem uma capelinha lá em casa, ela, Ale Maria, de graça, sozinha na capela, tudo escuro e só a luz da capela, rezando sozinha. E ela rezando sozinha. Olha, ninguém que influenciou legal. ela foi lá, se ajoelhou e rezou. A gente ficou emocionado com aquilo, porque a gente vê que, né, como você falou no começo, a família de Nazaré, né? Eu acho que é isso, são alguns exemplos que eu acho que é de pai e de mãe que dão forças pra gente, né? O que a gente pode ter mais de alegria na vida do que parecer com a família de Nazaré, né? Do que ter, mas não importa, eu tenho, lá foram o pai, a mãe de Jesus e Jesus, mas a gente tem a oportunidade de imitar a família de Nazaré. E os problemas vão vir, assim, cara. Eu falo que tem uma frase na Bíblia, eu acho que deveria estar em negrito, assim, bem... São muitas frases, né, lindas e maravilhosas. Mas Maria, quando estava com Jesus, aquele momento que ela estava com João, né, que ele falou, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, a frase fala assim, e Maria estava de pé diante da cruz. Cara, eu acho fenomenal isso. É sensacional. Porque a gente vai ter cruz, né? É verdade. E a gente tem que estar de pé. É verdade. Né? Os problemas vão vir, a dificuldade vai vir. Como eu falei, vai vir um tempo de Jó. Eu acho que a gente tem que estar com o coração preparado, né? Tem que estar próximo de Deus. E eu falo que não é uma troca, né? Não é uma troca. Se eu estou indo para a igreja, Deus vai me... Isso é uma promessa, não é uma troca, é uma promessa. Porque no Salmo 91, o que fala no Salmo 91? 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. É uma promessa de Deus. O que Deus fala ali? Que quem anda comigo, eu ando com ele. Tá seguro, tá ali. É isso mesmo. Então eu vou para a igreja porque Deus não... A promessa de Deus é ande comigo que eu ando contigo. É isso né? mesmo. Então, assim, eu tenho muito isso comigo, cara. Assim, que vai ter perrengue, vai. ter. E eu adoro, aliás, não sei se... um dia, talvez, eu pegue o elevador e o elevador não suba, o elevador desça. Porque eu adoro transformar Jesus num cara como a gente. Eu acho que Jesus... Não tinha, aliás, todo padre que eu encontro, eu sempre, no meio da história, eu falo assim, cara, como é que foi Jesus? Porque Jesus, se o cara tirasse a bola do jogo, ele sumiu, né? O moleque sumiu, ele tinha esse poder, né? Daí o cara fala, não, ele só foi revelado não sei o que lá. Não, mas se Jesus ficasse bravo com o amigo que deu uma pernada nele, foi embora, já o moleque, ele ia embora. Eu gosto de trazer essa humanidade de Jesus exatamente para provar e para defender que a gente pode... Não vamos nunca chegar, lógico, né? Muito difícil. Quase impossível. Mas a gente pode seguir aquele caminho e seguir os passos de Jesus. Né? Ele deu essa oportunidade pra gente. Nossa Senhora deve ter tido um baita de um trabalho com Jesus. Ele foi moleque, ele foi adolescente, ele viveu como todo mundo para poder ter a humanidade dele
retratada como deveria ser. E, assim, imagina o que Nossa Senhora passou, que a gente passa com os nossos filhos, e mais tudo o que era Jesus, né? Então, o que representava esse sofrimento dela é uma coisa, assim, inacreditável, né? Calada, sabia que ele era inocente, cara. Assim, e aí tava lá de pé diante da cruz. E qual foi o momento que Maria reclamou? Nossa Senhora, não tem. Qual foi o momento que ele falou, isso é injusto, vontade, né? É injusto, vocês estão fazendo com meu filho e tal. A gente, às vezes, aquilo que a gente fala, o pequeno problema a gente já está reclamando. Por tão pouco, né? Mas vou aproveitar e dar um break aqui. Vou contar uma coisa pra vocês. Aumenta o volume aí. Faz a música de Maria. Ele tem uma música de Maria que é muito legal. Ele fez uma música exatamente para Nossa Senhora. Vamos lá, vamos ouvir essa música. É espetacular. Começar já a pegar a veia de artista aqui. Vamos lá, devagarinho. Essa música que eu fiz para Maria, Rodrigo, eu tava falando até, eu tinha te mandado um áudio que... eu acho que era no momento do sim de Maria, cara, eu fico imaginando como que foi aquele momento. Porque a gente tem ali... Que loucura! Cara, mas imagina a hora do sim. Porque Deus, ele tinha contato com tudo. Com os homens, tinha contato com os animais, com tudo, né? Deus é Deus. Então, você imagina a expectativa, os anjos lá os anjos ali, Maria lá com o anjo, e ela ali, os anjos no céu, porque o sim, eu levo comigo que o sim de Maria, como foi? Não foi obrigação. Ela poderia dizer não. Claro. Né? Então, tava ali, os anjos, o inferno tava lá, né? Os demônios, tudo, né? O que vai acontecer? E os anjos no céu lá, e os animais, eu falo que é como se o tempo tivesse parado naquele momento. Tudo parou para ouvir aquele sim. Tudo. Sim. É que legal, né? Segundo. Olha que legal pensar assim. Ele me falou isso e eu não tinha, a gente passa despercebido. Você imagina assim, em um momento em que o anjo fala, causa aquele hiato, aquela pausa, aquele silêncio e todo mundo espera. E agora? E agora? O que vai vir? Esse é o momento. Esse é o momento. E uma coisa legal que você falou, ela podia ter dito não. Podia ter dito não. Porque, na verdade, foi uma proposta, mas Deus não falou, vai aí, porque vai lá que é fácil. Não, vai ser assim, topa aí, você topa. Que coisa, louco, cara, que momento espetacular. Eu falei, foi um Big Bang ali, né? Que falou Big Bang, foi uma explosão. E a festa. A festa, cara, né? Então, assim, alegria, a música, eu queria trazer uma música que retratasse esse momento com uma música forte, né? Uma música forte que vivia assim. Então, quando eu fiz essa música, eu vejo os anjos falando Ave Maria. Era isso que eu via, os anjos com os braços. Tá? Que então, legal. Vamos lá, foi legal. Assim, ó. Escuta aí. Um anjo veio anunciar o Salvador está para chegar. Bendita és tu, Maria, Mãe do céu. Darás a luz pelo Espírito, o Filho de Deus. Rogai por nós, Maria. Rogai por nós, Maria. Rogai por nós, Maria. Rogai por nós, Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Deixa Maria entrar na tua vida, porque Deus mostrou a escolhida. Maria, Rainha do céu, seu nome é Maria. Rainha do céu, seu nome é Maria.
sensacional, Né? muito bom, né? Ô, Fábio, você compõe também. Você tinha pensado nesse ato que teve quando o anjo falou, escuta, eu tenho um recado pra você. Você vai ser mãe. Você tinha pensado nesse momento que o mundo parou e falou, o que ela vai falar agora? É, né? Não é muito doido, né? Então, imagina, chegou um anjo pra sua mulher e falou assim, pra você, ô, Fábio, você vai ser pai. Você vai, meu, peraí, cara, eu não tô nem sabendo de nada, cara. Não é um momento louco demais? Não, e eu falo, né, quando eu fiz a música, aquele, um sonho de... Tudo parou. Eu via mesmo o tempo parar. Uhum. Assim, no sonho, o relógio parava. Aí você conseguia, você olhava para os lados, você via os pássaros, os animais dos mares, sabe? Os anjos com a mão no alto e o inferno agitado. Ali, tudo estava parado esperando aquele momento. Que legal. Né? Quando ela falou, eis aqui a serva do Senhor. Sensacional. Pronto. Voltou tudo. Ó, é legal, Cara, né? não, ali é o novo, né? O sim dela foi o novo, né? Não sei se as pessoas pararam para pensar nisso. O sim dela foi o divisor ali, né? Ali se nasceu-se um novo tempo, né? Então foi através do sim dela. Foi eu não sei se as pessoas têm a noção dessa grandiosidade do sim de Nossa Senhora, essa grandiosidade da Mãe de Jesus, que às vezes tem pessoas que não conseguem perceber isso, né? Então assim, aquele sim dela foi o divisor. Né? Então, cara... Muito legal. E aí você chega pra José e fala assim, escuta, sabe aquela menina que você não casou, que você não conhece, vai ter um filho seu, vai ser um filho de Deus, você vai ter que chamar de seu. E aí José, numa das partes da música José, eu digo, acolheu a menina no seu coração, porque é exatamente isso, né? Ela disse sim, José protegeu, deu assim o respaldo daquele sim e teve junto com ela, acolheu essa história. É uma história muito louca, né? Não, a Muito Bíblia louca, é né? fantástica. Né? Então, eu acho que é isso, é você ler e você viver, né? Acho que a gente pode... Eu sempre falo para as pessoas, tem pessoas que gostam de decorar e é importante você entender e ler a Bíblia. Mas eu acho que você viver, né? De você ler a palavra e você viver aquilo. Toda palavra... Você pega o Filho Pródigo, você pode ler ele 10 vezes, que 10 vezes você vai buscar um entendimento diferente daquilo. Tá? Isso é viver, né? Viver a Bíblia. Então foi isso. E hoje? Hoje eu sei que você faz um monte de trabalho na igreja, você toca. Tem o CD você gravado. Faz CD gravado. Até o CD aí não tá, eu né? não trouxe, mas assim, eu queria até falar com você. Tá no Spotify, mas assim, gente, assim, o Rodrigo faz um sorteio, garanto pra ele se ele quiser. Vou deixar um CD aqui para ele colocar no prêmio dele também, quem quiser um CD, Luiz Orione. Pronto. Tá aqui pra vocês. Eu vou tá? sortear e vou ser sorteado eu. Não, tá no Spotify, é brincadeira. Brincadeira. Ele traz o CD depois, então eu vou sortear. Talvez no próximo podcast, porque daí a gente já tem o CD e a gente já mostra para vocês, obviamente. Mas vai no Spotify. Spotify tá como Luiz Orione. Luiz Orione. Tem poucos Orione no mundo, viu? Então, de onde veio Orione? Minha mãe. Ela fala assim, minha mãe, 8 filhos, né? Já tinha dado nome para todo mundo, né? Então, cada um tem uma história. E o meu, ela falou assim, eu tava andando um dia, indo pra igreja e voou um papel. Aí ela pegou lá a oração de São Orione. São Orione? Nem sabia que tinha São Orione. Eu acho que na época ele nem era santo. É a oração de Luiz Orione. Era um padre que, na época, era um missionário, né? E aí virou santo dia 16 de março, não me lembro do ano. Sim. Ele foi canonizado e o meu nome é por causa dele, Luiz Orione. Sensacional. Tanto engraçado, cara, essa história da gente. Uma vez foi tocar no retiro e o cara tava lendo um livro de Luiz Orione. Ah, você tá brincando. Aí ele falou, olha aqui o livro que eu tô lendo. Eu falei, esse é santo, eu tô distante disso. Mas assim, cara, impressionante, cara. Assim, meu nome era por causa do livro do cara, né? Que então, sensacional. Bom, eu quero agradecer aí, né? Continuar agradecendo a sua presença aqui com a gente. Abre um plano aberto aqui. Dá um plano aberto, diretor. Abre aqui as... Você tá vendo isso aqui atrás, ó? Tá vendo que nós botamos hoje aqui no fundo do podcast? Este é o design da cruz do Católicos Conectados, se você quiser, para colocar na sua... tá vendo? Você tá vendo o meu pingentezinho aqui? Em breve será trocado por este aqui, ó. Nós já está todo o design feito, já está enviado para a produção. Em breve, nós teremos este pingentezinho, quem sabe para presentear os convidados e para você adquirir, se você quiser também. Ajuda a manter o podcast, é claro. Ninguém vai comprar carro novo com isso, mas você tem um pingentezinho do Católicos Conectados. Particularmente, eu acho a cruz muito bonita. Eu acho um design legal, moderninho. Então, se você quiser, já vai dando uma olhada aqui, que é um modelo que em breve a gente vai ter aqui para disponibilizar para todo mundo.
quero dizer o seguinte. Primeiro tem uns abraços para mandar, não acabou ainda não, gente. Eu tô dando tô indo tomar uma água aqui. Eu quero mandar um abraço especial para o Padre Alexandre. Eu conversei com ele essa semana e ele vai ser um dos convidados que vai vir aqui conversar com a gente. Um cara, assim, fenomenal. Estudou muito essa história de cristologia. Enfim, a gente vai conversar com ele. Quero mandar, obviamente, um grande abraço ali para o nosso querido conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora, o Padre Oswaldo Gerolim, que também sempre manda uma mensagenzinha aqui e ali, está sempre com a gente junto. Óbvio que para o nosso diretor espiritual desse podcast, o Padre Davi, que está sempre com a gente. E vou dizer para você assim, anota o que eu estou te falando. Colégio Santa Maria, na Sargento Geraldo Santana. Você vai lá às 10 horas da manhã, você encontra o Orione e a família cantando. Ou às 20 horas, na Rainha da Paz, lá na Rua Sócrates. No finalzinho da Rua Sócrates, perto da Sabará, você tem do lado esquerdo a Rainha da Paz. Eu estou lá às 20 horas. Mas se informa lá, tem missa todos os dias. Você vai conversar também com o Padre Davi, que esteve aqui e fez esse sucesso todo. Ele tem mais de 1.000 e poucas visualizações, espetacular. Num lançamento de podcast, o Padre Davi já arrebentou. Então, continua aí. Vamos falar de hoje. O que hoje você está fazendo? Além do terço, além da música na igreja, além das pregações, além dos retiros, você está sempre em retiro, né? Toco nas missas também. Toca nas missas. Os domingos também tem as missas que às vezes sou convidado para tocar, escolher libertação, retiros, né? Retiro, toda hora eu tô trabalhando em retiro, encontro de casais. Tô tendo várias experiências engraçadas, cara, assim. Você fez ECC já? Já fez encontro de casais? ECC já. Você já fez? Já fiz. Ah, que legal. E engraçado que esse ano eu fui chamado no ECC, 3 ECC diferentes com a mesma palestra. Olha isso. E não se falaram, tá? Qual que era? O Reveses da... Reveses da vida, claro. 3. O próximo que eu vou fazer vai ser agora. Em julho vai ser na paróquia na paróquia de Parelheiros. Que legal. E chamaram a gente, tinha ido já na de São Bernardo, já tinha ido a segunda vez de São Bernardo e a mesma palestra. Que legal. Então, assim, legal. Eu acho que Deus quer ouvir essa história, um pouco do que eu falei aqui. As pessoas querem ouvir essa história, Deus quer ver a gente contando essa história aí. Porque então, é uma coisa de alento para as pessoas que às vezes acham que estão passando um grande problema. A gente não pode dizer muito o que é o ECC, porque, obviamente, não se sai ali, só quem faz tem essa informação, mas é um alento que você conta para as pessoas, né? Sim. Nós palestramos em encontros de casais também, e a gente fala para as pessoas, eu não estou aqui porque eu sou melhor que vocês, eu só tenho uma história de vida que vale a pena compartilhar. A gente fala muito da família nos encontros. Um dia eu conto para vocês como foi essa fase do Orione, de encontrar uma namorada e ficar junto com ela, respeitando até o momento do casamento. Imagina eu trabalhava no Sérgio Malandro com as malandrinhas. Cara, era uma loucura, irmão. Era uma coisa assim de louco. Você não conseguia assim andar sem os caras perguntarem pra você. E tal, malandrinha, e aquela malandrinha, aquela coisa. Era um apelo tão forte e ao mesmo tempo eu dava aula no Jesus para José, num colégio católico. Então você imagina, eu fazia o programa no sábado, chegava na segunda-feira para dar aula de música num colégio católico. Você imagina. Então tem essas provações, a gente vai passando por esses momentos que servem não para dizer que é melhor que ninguém, eu já falo isso 2, 3 vezes, mas dizer que a nossa história o que a gente passou, pode ajudar alguém que está passando por isso, né? Como é que você desenvolve, assim, saídas ou mecanismos para você escapar de determinadas situações? Eu me lembro uma vez, eu falei pro Ari, do baixista do Placa Luminosa, eu falei, Ari, cara, como é que a gente não se mete em quenca nesse meio artístico, cara? Isso é muito difícil. Ele falou, vai em festa. É isso. Se não for em festa, você não tem problema. Porque você tá na festa, tá no meio do burburinho, sempre aparece uma coisa errada para fazer. Não vai na festa. E era isso. Eu saía de todas as gravações, de tudo que eu tinha que fazer, e voltava para minha casa, por isso que dava certo. Você sabe que você me contando, eu lembrei de o testemunho que a gente dá, do encontro de casais, é engraçado. Porque, cara, olha o nosso dia de hoje. O que tá acontecendo hoje? A gente tá em 2 guerras. Que loucura. Né? Agora, os Estados Unidos entrou mais uma. Que loucura. Né? E a gente, esse eu vi um vídeo, eu fiquei extremamente chocado, né? De crianças que estavam, né? Então, até triste falar. Mas assim, quando a gente vai dar um testemunho, eu vejo muito como Jesus apareceu para Tomé. Por quê? O nosso testemunho é forte, cara. Mas quando você pega e liga a televisão, por isso que eu falo ter esse dom da sensibilidade. Parece que as coisas estão acontecendo de um jeito que as pessoas estão
estão vendo e tá tudo normal. A gente nem reza não reza pela guerra, né? A gente às vezes, olha como que a gente é aquilo que eu falo, porque você falou do problema pequeno ou grande. Sim. Tem um país que está tendo guerra e tem crianças que estão debaixo dos escombros e a gente está reclamando porque faltou Porque faltou luz. Luz, cara. É isso. Acabou a luz, acabou hoje a água foi cortada porque eles estão fazendo manutenção na rede. Olha que coisa louca. Às vezes eu vejo testemunho como isso. Jesus, quando foi, as pessoas sabiam que ele tinha morrido, os discípulos sabiam que ele tinha ressuscitado, a Maria falou para eles, ele ressuscitou, mas ele não acreditou, ele precisou tocar. O testemunho é isso. Quando você vê, as pessoas veem você, eles veem você e você fala, eu tô aqui, eu passei por isso, e eu tô aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, às vezes, precisa Deus, aquilo que eu falei, Deus vinha, ia através de você tocar nas pessoas lá. É isso mesmo. Né? Eu estou aqui, eu preciso tocar em você, então me toca. É o Fittipaldi que está aqui. Né? Eu passei por essa tribulação, eu passei pelo problema da vida, eu passei... Cara, se a gente for falar dos nossos problemas, não tem fim, cara. Não tem. Né? Então, assim, mas isso, um pequeno testemunho que fala para as pessoas, o dia de Jó vai chegar, mas esteja com Deus. Esteja com Deus nessa hora, porque vai chegar. Isso aí. Né? E não tem coisa que chegue e dure para sempre e vai embora. E se você estiver próximo de Deus, você passa isso muito mais fácil, você tem o conforto ali que você precisa. Eu não entendo a angústia de você. Você tem a angústia de estar naquela situação, mas não está angustiado de estar afastado de Deus. Não é engraçado? É isso, Cara, eu não sei como resolver isso mesmo. Cara, entrega na mão de Deus e acabou. Ele vai resolver por si só, vai dar um jeito na coisa. Outra, canta outra. Eu vou tocar a última música. A última que você fez? A última música que eu fiz. Né? Essa mesmo. Isso. Eu queria, assim, só dar um recado. Essa música é um recado. Né? Então, você que vai ver esse podcast, né? Essa música pode entrar na sua vida, como também eu estava no santuário e via, né? Eu via ali diante de Jesus e começou a passar a minha vida na minha frente. Então, para a gente estar com Deus, a gente precisa renunciar a algumas coisas. Né? Então, eu acho que essa música fala um pouco disso, né? Então, se você quiser depois ouvir essa canção e pensar no que você precisa deixar para você seguir Deus, né? Então, é mais ou menos assim. As coisas que eu vivia e fazia, eu já não vivo mais. As coisas que eu pensava e falava, hoje ficou para trás. Hoje os meus planos, meus sonhos é teu, Senhor, pois encontrei um tesouro escondido no teu coração. Que legal. As coisas que eu vivia e fazia, eu já não vivo mais, não é assim? Com certeza. As coisas que eu pensava e falava, hoje ficou para trás. Hoje os meus planos, meus sonhos é teu, Senhor, pois encontrei um tesouro escondido no teu coração. Eu sou teu, tu és meu, amado meu. Eu sou teu. Sensacional. Eu sou teu. Tu és meu. Amado meu. Eu sou teu. Muito bom. Por isso que eu falo pra ele, ó. Seja adorado, pra sempre amado, meu Senhor. Seja adorado, pra sempre amado, meu Salvador. Ele que salva, né? Tudo, sempre. Seja adorado, pra sempre amado, meu Senhor. Seja adorado, pra sempre amado.
As coisas que eu vivia e fazia, eu já não vivo mais, né? Sensacional. Bom demais. Sensacional, Leone. É isso, Muito né? bom. É isso aí, cara. Acho que a gente tem que se entender, a vida é leve. Se Vida é entender que a vida é leve. né? Deixa Cada na mão de história, Deus, né, né? cara? Não é? Deus é bom demais, né? E vamos falar do terço. Vamos falar do terço. Aliás, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio me convida para ir pro terço toda Tem que ir semana. na terça-feira. Toda semana, terça-feira, toda semana, vai fazer o terço. E às vezes a vida louca, maluca, nunca dá pra gente estar junto na terça-feira. Eu acabo fazendo outras em outros dias. Cara, Fala o terço apego. como é que tá lá? Assim, o terço dos homens, graças a Deus, a paróquia tá cada dia. Tem dias que vai 30 homens rezar o terço. É uma Sensacional, bênção, cara. sensacional. Uma bênção. 30 homens rezando, e a gente fala que o homem, quando reza, é como se fosse um trovão, né? Tem uma história de um terço, né? A gente fala que é o terço da cura. Na época da pandemia, desde a minha conversão, sempre fui, né? Sempre. Mas na época da pandemia, eu acho que foi a época, não sei, né? Vocês, mas eu acho que foi a época que eu rezei mais. Rezei mais, né? E teve um colega meu que ele tava com um irmão que tava na beira da morte. Tava no Hospital São Luís, tinha feito a cirurgia. Essa cirurgia tinha dado errado, e aí fizeram uma limpeza no estômago, né? Uma lavagem dos órgãos. E ele pegou Covid, e na época não tinha vacina. Então, a gente já imaginava que todo mundo que pegava Covid parecia que morria, né? Então, ele falou, cara, meu irmão vai morrer. Então, o que ele falou pra mim? Ele falou que teve um sonho, o irmão dele entubado. Ele falou que o médico tinha falado que ia passar um remédio para ele e que esse remédio tinha que dar o efeito certo. E até sexta-feira, se não tivesse dado, assim, esquece, né? Era tipo a última tentativa. Sim. E aí ele conversou comigo e ele falou, teve um sonho na quinta-feira à noite que ele via Jesus, um homem, né? Ele falou que era um homem, descia a escada, pegava o irmão dele numa cama e subia a escada. Ele falou, perdi meu irmão, morreu. E aí, com isso, ele falou que ele não sabe por quê. Depois eu vou te falar um negocinho, depois eu fui buscar Jesus com seu braço forte. Eu tentei ver aonde tinha um braço forte de Deus na Bíblia. Sim. Aí é impressionante, cara. Aí ele passou o dia todo falando, Jesus com seu braço forte, livra o Henrique da morte. Ele falou, Orione, eu não sei por que eu pensei isso, mas eu passei o dia todo falando essa oração. Jesus com seu braço forte, livra o Henrique da morte. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa mesma oração. Você rezou o dia todo, vou chamar o pessoal que está rezando o terço online com a gente. Era um terço online, né? Então tinha pessoas de vários lugares, tinha amigos de Campina, Naldinho, Nivaldo, para vocês um grande abraço aí, eu tenho certeza que vocês vão ver esse podcast. Assim, nosso texto teve muita história, né? E aí, cara, foi um milagre. Por quê? A gente começou a fazer essa oração. Jesus, com seu braço forte, livra o Henrique da morte. Começamos na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, esse cara começou a ter uma recuperação que nem os médicos conseguiram entender. Eles mesmos falaram, cara, ele recuperou. Um cara que estava entubado, na sexta-feira, no sábado ele entrou no terço da gente. A voz dele estava ainda, dava para ver que ele ainda estava com os aparelhos no nariz, e ele entrou no terço online e rezou com a gente, cara. Sensacional. E aí a gente começou a fazer essa oração, né? A gente começou a falar Jesus com seu braço forte, e aí começou a aparecer várias pessoas para a gente rezar, e a gente começou a fazer essa oração por essas pessoas. Então a gente pegava aqui o terço, rezava o Crê em Deus Pai, rezava o Pai Nosso, as 3 Ave Maria, e a gente iniciava. Em vez do Pai Nosso, Deus colocou no nosso coração uma oração. Jesus, né? Meu Senhor e meu Deus, sei que tudo podes e te peço nessa oração. Livrai-nos de todos os males, perdoai nossas ofensas e curai nosso coração. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Aí começa, colocando as intenções. Jesus, com seu braço forte, livra nossos irmãos da doença e da morte. Jesus, com seu braço forte, livra nossos irmãos da doença e da morte. Jesus, com seu braço forte, livra... E aí, o que veio no nosso coração, como era um texto de cura, na primeira dezena a gente contemplava a cura do filho de Jairo. Na segunda dezena, a gente contemplava a mulher com hemorragia, tocou no manto do Senhor e foi curado. Na terceira foi o leproso que desceu pelo teto pelos amigos. Na quarta é o centurião, acho fenomenal, o centurião, que ele fala, Senhor, eu não sou digno que entreis em meu morada e dizei uma palavra e o meu servo será... E tem um detalhe nessa leitura que eu falo que é um tapa na cara de todos que estavam do lado dele, inclusive os discípulos.
Porque ele fala, não vi uma fé maior do que a tua em toda Jerusalém. Cara, Nossa ele tá falando dos discípulos dele, Jesus, conhecido. ai, E ele ai. fala, não vi fé maior em toda Jerusalém. Ai. Não é louco isso? E ele fala Coisa assim, louca. dizer uma palavra, meu servo será salvo. Ele falou, vai, teu servo está curado. E o último, que eu acho que é um dos milagres que, assim, a gente percebe mesmo, não só o carinho de Jesus, mas o poder de Deus, que é a cura de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E aí a gente vai fazendo esse texto, Jesus com seu braço forte, Que livra legal. nossos irmãos da doença e da morte. Cara, toda sexta-feira a gente começou a fazer esse texto da cura. Eu Que vou falar, legal. gente, assim, aconteceu, eu acredito, aconteceu muitos milagres de pessoas que saíram de UTIs. Na Covid, Rodrigo, quando a gente rezava, a gente fechava os olhos. É como se a gente estivesse entrando dentro dos hospitais. Cara, Que legal. várias vezes a gente entrava dentro do hospital e a gente via pessoas na UTI. Que legal. E rezava ali, ó. Esse terço, rezava esse terço Uhum. na UTI e vinha nome de pessoas, Francisco, João. Você está encontrando essas pessoas, vamos rezar por ele. Então a gente rezou na sexta-feira, rezava na semana, mas na sexta-feira a gente sentia muita a força de Deus. Depois de vários legal. anos, eu fui entender o braço forte de Deus. Impressionante, a gente falando de Nossa Senhora. Quando você pega para ler o Magnífico, e ela fala o quê? Que pegou com seu braço forte e derrubou os soberbos. Cara, que maluco. Então, É o bolso deles. Que então é legal, isso, que cara, essa é a legal. Ó, história. sensacional. Fica a dica aí, ó. Jesus com seu braço forte. Livra nossos põe- irmãos da doença e Põe da sua morte. intenção aí no meio e já Coloca. faz essa coisinha. Olha, nós estamos caminhando para o final. Foi uma alegria. Ariane, a gente tem que fazer uma outra edição. Tem que fazer uma segunda edição para a gente tocar junto. Vamos combinar o seguinte. Cara. O seu diretor, cadê o Fábio? Tá aí? Ô, Fábio, o Oriane deu a seguinte sugestão. Um dia, deixa eu aproveitar e mandar um abraço, obviamente, também, que eu tenho que... Mandei um abraço pro Marco Aurélio. Tem que mandar um abraço pro Gonzalo, que está lá sempre, Fenomenal. um grande apoiador Esses caras também são do fortes, terço, hein? né? Gonzalo tá sempre lá. Esses Bacana. dois da base, lá junto com os outros Eu tô homens. no texto por causa do Marcos, viu? Assim, É, não não é? é um Marcos de Deus, né? Mas Não, o não. Marcos é aquele cara que convida todo mundo todos os dias e É todas o as pescador. horas, né? É o Ele pescador. ali, aquele dali é demais. Você tem essa oportunidade de essa oração que o Orione passou. Você tem como ir às missas que eu te indiquei. Você tem, olha, acho que foi muito mais esclarecedor e propositivo o que o Orione passou aqui pra gente hoje. E não é a história que ele ouviu falar, foi o que ele viveu. Você tá vendo aí que ele viveu essas situações e hoje ele diz, olha, eu tô forte, firme porque eu tenho fé. Então é só o que a gente precisa. Mandar um abraço para os padres amigos, grandes padres amigos. Mandar um abraço para minha mãe, que é audiência garantida, né? Se ninguém estiver assistindo, eu sei que minha mãe e minha esposa estão lá, minha filha, beijo para Tati. O Rafa, que está aqui na técnica sempre com a gente. A Mel está aqui, o Guilherme também está lá assistindo. E eu vou encerrar esse podcast de hoje dizendo o seguinte: dia 29, né, Ivan? Nós estamos no céu agora? Isso, exatamente. Dia 29, no céu, ó, que legal. Eu acabei de falar que dia 29 a gente está no céu, Ivan. Não, mas é no céu aqui, em São Paulo. Pelo amor de Deus, né, Ivan? É céu Vila Rubi, aqui no chão, porque senão, já viu, né? Não, para. No dia 29/6, nós estamos lá no céu Vila Rubi, a partir das 14 horas, fazendo um show sensacional. Eu tenho a alegria de estar acompanhado junto lá, participar desse trio fenomenal que é Francis Bringel, o grande parceiro do Faustão, o Ângelo Máximo, o grande cantor de Domingo Feliz, a primeira namorada, e o Gilbert, a maior voz francesa no Brasil. Dia 29/6, a partir das 14 horas, lá no Céu Vila Rubi. E já projetando para o dia 5 de julho, nós vamos fazer um show sensacional na Paróquia Sagrado do Coração de Jesus, aqui na Avenida Morumbi, na Zona Sul. Santo Amaro com Avenida Morumbi, dia 5/6, a partir das 20 horas, mas não vai chegar às 20 horas, né? Como é uma festa junina, chega às 17 para você poder comer, beber e chegar o horário do show tranquilo. Vai aproveitar a quermesse, a festa junina lá da Paróquia Sagrado do Coração de Jesus. Primeiro, quero te agradecer muito, Orione, porque se você tivesse que destacar uma frase da Bíblia, eu sei que tem muitas, mas hoje que diria alguma coisa... importante para as pessoas que estão te ouvindo agora. Que tenham um problema ou que não, que estejam precisando e que não, o que você daria de mensagem final para eles aqui? Tem tantas, né? Mas eu acho que combati um bom combate, cheguei até o final e Boa demais, né? É boa demais. É boa. Ô, Rodrigo, se você me permitir, eu queria mandar Claro. um abraço também, né? Mas demorou. Assim, eu queria mandar um abraço, agradecer a minha família, né? Simone,
as crianças, Davi, a Ana, eles, né? Hoje que eu sou é por causa da minha família. Mandar um abraço para Marcelo, família Sartori, né? O pessoal da Rainha da Paz, todos. Daniel, tantas pessoas que tem para me agradecer, né? A galera do ICM, eu falo esse encontro cristão missionário do meu retiro, eu falo que eles foram salva-vidas, eles salvaram a minha vida, né? Mandar um abraço para toda a galera da minha empresa, lá onde eu trabalho também, que alguns estão participando e estão vendo também. Então, assim, tem muitas pessoas, né? Então, agradecer a minha família, meus irmãos, minha mãe também, Dona Isabel, a Santa. Santa Isabel, tem Santa também, Isabel, né? Tem Santa Isabel. Meu pai também. Pai. Então, minha família, quero agradecer a todos, agradecer a você, Rodrigo, mais uma vez, por ter me convidado. Tamo junto. Né? Eu peço desculpas se falei alguma coisa aí, mas estou muito feliz de ter vindo aqui e poder partilhar um pouco da minha história aí com vocês. Que legal. E eu parei exatamente na hora que eu ia mandar um abraço pra Saninha. Por quê? Porque quando chegou aqui, o Oriane, a gente estava conversando sobre algumas coisas, o Oriane deu uma sugestão de um dia a gente juntar aqui, por isso que eu perguntei do Fábio, da gente trazer uns músicos aqui e a gente sentar para contar, bater papo, como a gente está falando agora, porque papo de músico católico é isso aqui, a gente vai falando das coisas legais, do som que a gente tirou, da música que fez e não sei o que lá, e chora aqui, dá risada ali, papo de músico católico é assim, e é bom demais, não é careta não, é muito legal. Se você não conheceu ainda, se envolva com isso. E eu ia mandar um abraço pra Saninha, pro Gustavo, pra Kika, todo o pessoal da música que estão ali com a gente, todo né? Todo o pessoal que toca com a gente lá, o Jaime, que segura pra caramba, coisa boa demais. Tem amigo Thiago também, a família dele, que é fenomenal. Olha lá, que legal. Aí. Toda essa galera que tá com a gente. E aí eu ia mandar um abraço pra Saninha também e dizer que nós vamos marcar, Oriane, tá? Já tá na pauta aqui a gente trazer esses músicos amigos, um dia sentar aqui em volta dessa mesa em forma de cruz e a gente poder cantar o tempo inteiro, fazer um oração e adoração com esses caras aqui, quem sabe Padre Davi aqui também, fazendo as orações pra gente. Acho que vai ser um momento especial. Eu vou encerrar cantando, porque me lembrou de uma música que o Orione estava falando aqui, e me lembrou de uma música que eu faço no meio do show, e que é uma música do Fábio Júnior, e que fiz muito na pandemia, depois pós-pandemia. E ela quer dizer um pouquinho do que o Orione passou aqui hoje. Escuta isso aqui, ó. Não posso reclamar de nada se eu tenho você aqui, iluminando o chão da estrada, caminho que eu escolhi. Não posso acomodar na fala as coisas que são pra sentir. É só olhar na minha cara pra ver meu coração sorrir. Você foi o melhor presente que tão gentilmente Deus quem me deu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. Escuta isso, ó. Você foi o melhor presente que tão gentilmente Deus quem me deu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. Ione, você foi um presente que Deus deu pra gente aqui hoje. Bem, obrigado, muito obrigado, meu amigo. Tamo junto sempre. E você que tá aí, canta pra sua mulher, canta pro seu filho, canta pra sua sogra. Você foi o melhor presente que tão gentilmente, a música diz, a vida me deu e eu troquei pra Deus que me deu. Você foi o melhor presente que tão gentilmente Deus quem me deu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. Muito obrigado a todo o pessoal, muito obrigado, Fábio, ao pessoal tudo aqui, Ivan, nosso fotógrafo oficial. Acessa lá, Ivan Léo, fotógrafo, é o único cara que faz a gente ficar bonito nas fotos. Eu não consigo tirar foto como ele, eu já provei que as minhas 4 saíram embaçadas. O Rafa, que tá lá na técnica, a Melissa, que chegou ali agora, todo o pessoal envolvido, o Thiago, que não tá aqui hoje. Muito obrigado, todo o pessoal envolvido no podcast. Você que não tá com a gente sempre, muito obrigado também. Lembra, dia 29 nós estamos no Céu Vila Rubi, vai lá curtir com a gente. E no dia 5 na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. E toda
todo domingo, às 10 da manhã, lá no Santa Maria Corione, e às 20 horas eu tô na Rainha da Paz, na Rua Sócrates, certo? Orione, muito obrigado, gente. vai com Deus, leva um Amém. beijo para sua família linda, para todo o pessoal lá, e nós vamos nos encontrar muitas outras vezes, que a gente vai fazer uma bagunça juntos Eu aqui. que agradeço, Rodrigo. Obrigado. Tamo juntos, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo Católicos Conectados. Não esqueçam do nosso novo pingentinho aqui. Se você quiser, manda recado para a produção. E hoje eu não vou sortear. Eu vou esperar para sortear junto com o CD do Orione na semana que vem. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Faz um plano aberto aqui para pegar eu e o Orione junto aqui. Olha lá. Tchau. Tchau, Obrigado. pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo aí. Fiquem com Deus.